Alô, alô, muito boa noite, feliz Dia dos Pais, é isso aí, domingão, Dia dos Pais, você e toda a família convidados para ver o Mesa Redonda Futebol Debate, vitória do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, vamos falar muito de Palmeiras e Corinthians, Abel Ferreira, Leila, tem muita coisa para falar, o impeachment de Augusto Melo, o programa está imperdível, daqui a pouco eu apresento os nossos convidados, segura aí. É isso aí, viu só? Pit stop, bem jogo rápido. E jogo rápido, como hoje é Dia dos Pais, excepcionalmente já vamos abrir com presentes e enquete. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Antes de seguir, quero mandar um abraço a todos os papais aqui que sempre assistem ao Mesa Redonda. E quero fazer uma homenagem à aniversariante do dia, que é a nossa querida Fundação Casper Libero, completando hoje 81 anos de uma história marcada pelo pioneirismo, capacidade de transformação, muito sucesso, é muito orgulho fazer parte dessa grande celebração. E você aí de casa, claro, também é fundamental nessa jornada que tanto orgulha todo mundo que trabalha aqui na Fundação Casper Libero. Então, bora ganhar presente? Claro, você merece. Olha, hoje nós temos 2 presentões, a produção caprichou. O primeiro presente é uma camiseta tamanho P do Atlético Paranaense. Agradecimento especial aí para Umbro pelo presente incrível, junto com a luva da Poker, da loja Gold Placa lá de Santo André. Olha que bonita a camisa, olha que kit lindo, né? Lá na loja Gold Placa de Santo André você confere vários produtos e também tem ingressos para a Festa da Toco, um par de ingressos para a Festa da Toco no Salão Nobre do Corinthians, dia 16 de agosto, no próximo final de semana, próximo sábado. Obrigada, Marcelo Novato. Segundo presente, esse também é muito especial. Essa nova terceira camisa da coleção 2025 do São Paulo, tamanho G, em homenagem aos 20 anos do tricampeonato mundial. Muito obrigada, New Balance, por esse lindo presente. Olha, tá aqui, ó, a caixa, gente. Vem numa caixa maravilhosa. Ó, você abre e aqui tá essa camisa especialíssima que a gente vai dar de presente para vocês. Como que você faz para ganhar esse presentão? Você vai entrar no nosso Instagram, do @MesaRedondaTV, tem a foto da Ana Paula e tem a foto do Facincani. E você vai comentar lá qual presente você quer ganhar e aí eu vou conversar com você através das mensagens. Fique ligadinho, tá certo? Então, é pelo nosso Instagram. Aproveita, curta nosso Instagram, nos siga no Instagram e também no YouTube e nossas redes sociais. E você que colocar a sua foto assistindo Mesa Redonda no Twitter, você vai aparecer nessa TV aqui, que daqui a pouquinho eu vou mostrar a nossa arquibancada virtual. E Garrafa, o pessoal, a nossa enquete, né, do site gazetesportiva.com, quer saber o seguinte de quem tá em casa. Parte da torcida do Palmeiras está exagerando nas críticas ao time? Está exagerando ou não tá? Vote lá no site gazetesportiva.com. É isso que eu vou querer saber da nossa bancada, que está mais que especial hoje. Já vou de imediato apresentando 2 convidados de altíssimo nível, né? São 2 amigos, são 2 queridos. Começando pela Ana Paula, grande Ana Paula, é um prazer receber você aqui, já não é a primeira vez. Agradecendo ao Band Esportes, agradecendo à Rede TV, né, pela liberação. A Ana sempre enriquece nosso debate, é muito legal ter você aqui, Ana, obrigado. Bom, Garrafa, a honra é minha de sempre estar aqui com vocês numa data importante. Se você me permite, quero mandar um beijo, um abraço para um papai que eu admiro muito, que é o meu irmão Alberto Oliveira. É muito bacana porque a gente teve como eu posso dizer, a gente fala de pais, mas há pais que são exemplos que você quer seguir e há pais que você quer ser melhor do que eles. E meu pai, ele ficou nesse meio termo. E o meu irmão, graças a Deus, é um pai incrível para as minhas 2 sobrinhas, que é a Sara e a Sabrina. Então, um beijo para ele, em homenagem a todos vocês que estão nessa mesa, que são pais. Viu? É Obrigado. isso, esse Obrigado. é o espírito. E esse outro não fico tão feliz quando ele vem. É brincadeira, porque eu amo Felipe Facincani, já que o assunto é Palmeiras, não poderia faltar o homem que entende muito do Palmeiras. Deu show na Copa do Mundo com o microfone da Gazeta e é sempre um prazer recebê-lo aqui, Facinca. Uma baita honra, Garrafa. Obrigado pelo convite, como sempre, aqui. Também para a Fundação Casper Libero, parabéns. Parabéns a todos os pais em casa, meu pai também assistindo. E temos muita coisa para falar essa semana polêmica, né, de um Palmeiras eliminado em Copa do Brasil. Hoje volta a vencer no Brasileiro. Mas será que a vitória é de convencimento e já esquecimento do que aconteceu neste tão importante campeonato que o Palmeiras ficou pelo caminho diante do rival Corinthians aí do Paulo Sérgio?
Tá certo, o Facincani já chegou daquele jeito que a gente gosta. Boa noite, parabéns, papai Paulo Sérgio. Boa noite, seu Garrafa. Parabéns pro senhor também. Sorriso não sai. Não, eu não sou papai. Não, ainda não, mas vai ser. Não sou, que eu sabe. Você tem que me aguentar, filho, papai. Parabéns ao papai Paulo Sérgio, parabéns ao papai Chico Lang, parabéns ao Miller e parabéns ao papai Alex Miller. São quantos filhos, Alex? Parabéns. 7 filhos e 5 netos, né? Isso. Futebol de salão. Vale pela mesa inteira Sensacional, também, né? hein? Parabéns. Enfim, o programa tá recheado, mas antes, Daniel, hoje tem apetrecho especial. Um dia tão especial. Vem cá, Daniel, vem aqui, Daniel. Você é pai também, Daniel? Não. Não é pai? Parabéns mesmo assim, Daniel. Obrigado. Tá aqui, ó. Hoje não vai ter essa história de passar paninho. Hoje, se passar paninho, vai receber. Eu prometi. Obrigado, Daniel. Paninho tá aqui. Então vamos começar colocando a bola para rolar com o Thiago Salazar, Palmeiras e Ceará. O paninho tá aqui. Viu, Alex? Viu, Paulo? Passar pano hoje, eu vou entregar o paninho. Palmeiras e Ceará na tela, porque vai misturar esse Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Leila, Carlos... Olha, o Palmeiras é assunto direto e isso envolve o Corinthians. Na tela, Palmeiras se reabilita da eliminação na Copa do Brasil, mas como é que foi hoje o encontro de Abel Ferreira, Leila Pereira com a torcida do Palmeiras na vitória do Verdão? Se liga na tela. No futebol, normalmente não há muito tempo para ficar se lamentando, mas o Palmeiras ainda vive os reflexos da eliminação em casa para o Corinthians na Copa do Brasil. Durante a madrugada deste domingo, 4 torcedores atiraram bombas e rojões na academia de futebol. Ninguém se feriu, mas a diretoria alviverde expôs as imagens, registrou o boletim de ocorrência e repudiou o ato que ela qualificou como terrorista. No entorno do Allianz Parque, antes da partida contra o Ceará pelo Brasileirão, mais protestos e pouca gente na rua. O clima seguiu estranho dentro do estádio. Enquanto a organizada protestava contra a Leila e Barros, o torcedor comum vaiava o protesto da organizada. Com a bola rolando, o jogo foi tão frio quanto a temperatura em São Paulo neste Dia dos Pais. Um marasmo que resultou em vaias no intervalo. O clima ficou ainda pior para o Palmeiras quando o Ceará, na sua primeira finalização, abriu o placar. Lourenço acertou o ângulo de Everton e marcou um golaço. Pedro Raul teve 2 chances de ampliar, uma com o pé esquerdo e outra de cabeça, mas falhou na missão. Tudo mudou aos 18 minutos e graças a um lance que vai dar o que falar no nosso debate. Bola na mão de William Machado dentro da área. O árbitro Lucas Paulo Torezin estava de frente e não deu nada. Mas o VAR resolveu chamar e ele mudou de ideia. Flaco Lopes, que tinha acabado de entrar, não perdeu a oportunidade. Na sequência, no embalo, Maurício cruzou e Vitor Roque virou o jogo para o Palmeiras. O primeiro gol do camisa 9 de milhões do Verdão dentro do Allianz Parque. No fim, o Ceará pressionou e até marcou um gol com Ailon. Mas os milímetros que anularam um gol do Palmeiras contra o Timão outro dia, desta vez, serviram para salvar o Verdão de levar o empate. E terminou assim. 2-1 para o Palmeiras. Vitória depois de 3 jogos de jejum e um pouco mais de calma para quem ainda pode lutar pelo título do Brasileirão. É uma vitória que continua colocando o Palmeiras na cola do Flamengo. Um primeiro tempo muito ruim. Mas foi um primeiro tempo sofrível, uma depressão. O primeiro tempo já na segunda etapa, a partida se desenrolou de outra forma. Alex Miller, o que foi esse jogo, esse reencontro de Palmeiras, Abel, Leila e torcida hoje no Allianz Parque e o jogo, Alex? Bom, primeiro eu me espantei com o número de torcedores, eu achei que iam bem menos torcedores ao estádio, né? A parcial no começo do domingo eram de 17 mil pessoas, de repente foram quase 28 mil. Então acabou sendo uma boa presença depois do que aconteceu no meio de semana. E eu também imaginei que o Palmeiras fosse sentir um pouco o baque da quarta-feira no jogo de hoje, né? Não é fácil você se esquecer 100% de tudo que vem acontecendo, entrar em campo e jogar leve, como se nada tivesse ocorrido. O primeiro tempo foi
tétrico. O primeiro tempo foi horroroso, foi para realmente passar uma borracha e nunca mais se lembrar que teve. Já o segundo tempo, o Palmeiras melhorou, as alterações funcionaram e o Abel Ferreira, talvez sem querer ou não, mas talvez tenha achado uma alternativa para melhorar o rendimento desse time do Palmeiras, colocando juntos na frente o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Aí funcionou. O Palmeiras não funciona com esses dois pontas, Sousa e Facundo, que não tentam nada. Não driblam, não são ofensivos, um cruza de qualquer jeito, o outro toca para trás. Então não tem aquela profundidade. E o Palmeiras naturalmente construiu a vitória. Agora, escapou do empate, como a gente viu aí, por conta das linhas milimétricas do VAR. Vamos falar sobre isso, vamos. Aproveitando, claro, a presença da Ana Paula aqui, porque parece que acabou linha de impedimento no futebol. Vou querer saber da Ana, mas... Do jeito que contra o Corinthians deveria ter valido, esse deveria e o ter Abel, sido então anulado como... E o Abel hoje deu uma declaração legal sobre o VAR, eu vou querer explorar com a Ana. Ô Facincani, você sentiu também, principalmente no primeiro tempo, emocional, e depois eu quero ouvir Miller e Paulo Sérgio, que são ex-atletas, sabem o peso de rivalidade de clubes. O emocional influenciou num primeiro tempo horroroso do Palmeiras hoje ou não? Não, total. E outra coisa, né? O problema é que a insistência com alguns jogadores, como o Alex colocou muito bem, faz com que o Palmeiras, ele corra mais e pense menos. Quando há pelo menos 2 anos, o coração do Palmeiras, ele segue ainda taticamente dilacerado, que é o meio-campo. Enquanto não corrigir o meio-campo do Palmeiras, enquanto não se colocar mais atletas como se viu no segundo tempo, que pensem um pouco mais o jogo, que dividam essa responsabilidade e dobrem ali na frente também os atacantes, não é dobrar lateral, é dobrar atacante, é dobrar meia, é dobrar aqueles que vão conduzir a maneira do jogo, ser mais inteligente, o Palmeiras vai evoluir. Né? Entrou o Felipe Anderson, entrou o Maurício, o Palmeiras passou a ser um 4-4-2. Para quem acompanhava há 3, 4 temporadas o Flaco Lopes na Argentina, no Lanús, ele era um segundo atacante, uma espécie de um ponta de lança para um centroavante chamado José Sandi, que era um veterano de 40 anos. E foi o melhor momento na carreira dele. O Abel, né, em alguns momentos, eu acho que ele tem que ser cobrado, questionado pela imprensa, e a gente vai discutir tudo isso dentro do programa. E Garrafa, então, quando você traz o cara para a função que ele está acostumado, aliás, o Flaco Lopes teve um bom rendimento o ano passado, com o Endrick jogando de centroavante e ele revezando, fazendo a função de ponta de lança. O Flaco Lopes não tem vigor físico, ele não tem cacuete para ser um centroavante, que vai girar, que vai bater, que vai usar artimanha. Ele é um cara para jogar solto, até porque ele tem uma certa habilidade, e facilitar essa infiltração de um cara que está ali à frente para fazer essa correria, ou os caras que vão pensar do lado dele no jogo. Ô Miller, você concorda com o Facincani especificamente dessa modificação feita no segundo tempo? E é uma modificação que o Abel tem que insistir um pouco mais, porque o Vitor Roque não é um centroavante nato, é um atacante. Joga pelas beiradas, acaba aparecendo dentro da área, fazendo o tal do facão. Mas o Flaco, você já defende há muito tempo. Ele é um homem de área. Essa avaliação do Facincani, esse segundo tempo, te dá a noção, talvez, do Abel repensar e fazer algumas alterações para a sequência da temporada. A Libertadores já é essa semana. Mas o Abel fez certo, né? No segundo tempo ele foi obrigado a mudar o jogo, né? Até porque no primeiro tempo foi muito mal o time, né? E quando mudou, teve um efeito positivo no time, né? Acho que a movimentação do Maurício, do Flaco Lopes e do Vitor Roque, né, confundiram um pouco a marcação, né, do Ceará, e por isso que surgiram as boas jogadas e o gol, né? Acredito que o gol foi uma jogada bonita, inclusive, né? Roubada de bola no campo de defesa, um tapa do Maurício, que estava como meio atacante já, pronto para receber a bola em profundidade, e ele cruza perfeitamente para o Vitor Roque. Eu acho que todo atleta, todo jogador de futebol, ele tem que ter um começo, um princípio, tem que ter um meio e tem que ter um fim. Tem jogador que não tem nada disso, mas eu acho que esses jogadores, esses 3, eles hoje tiveram um começo, um princípio, um meio e um fim. Por isso que o Palmeiras venceu. Chico, até pra gente trazer a Ana Paula pro jogo, tem 2 lances polêmicos que a gente vai discutir, eu quero ouvir o Paulo também. O aspecto emocional, você como jornalista e como corintiano, são 2 coisas distintas, né? Mas você separa muito bem. Corinthians e Palmeiras, e a gente tá falando isso desde domingo passado, antes do clássico de quarta-feira. É algo que mexe demais. O Palmeiras entrou ainda machucado, e por isso um primeiro tempo tão ruim. Quando você vence, você vai ao céu, e quando você perde, vai ao inferno. É isso que é um Corinthians e Palmeiras, e a sua alegria se reflete no seu olhar, Chico Lang. Pô, muito obrigado. Ainda bem que você percebeu, não é verdade?
Não, sem dúvida nenhuma. Claro que afetou, né, o primeiro tempo. E não afetaria também o segundo tempo se não fossem as mudanças do Abel, não é verdade? Aí ele foi esperto, mudou certo, deixou, como já disse o Miller, e muito bem, o Murilo, o Vitor Roque e o Flaco, né? Atacando os três... Maurício. O Maurício, né? Maurício. Atacando os três de frente, né? E isso ajudou bastante. Agora, o emocional, evidente, né? Até agora está abalado. Não vem me dizer que passou, que essa vitória, essa vitória foi o santo remédio. Não foi. Não foi. Isso vai demorar muito tempo para passar cicatrizar? ainda. É isso. Ô, Chile, por gentileza, separa, para que a gente possa começar com a Ana Paula, as duas polêmicas do jogo, o pênalti, toque na mão, do jogador do Ceará, e depois o impedimento que até o Abel Ferreira, e aí de forma positiva, faço críticas ao Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falando sobre... Então separa o lance, mas só antes, quem jogou com muita propriedade um Corinthians e Palmeiras para responder o que a gente estava debatendo é o Paulo Sérgio. Emocionalmente, Paulo, Corinthians e Palmeiras mexe com o que acontece num jogo para a partida seguinte. Você que viveu isso, tanto acho que pelo bem como pelo mal, né? Ganhou clássicos e perdeu clássicos para Palmeiras, né? Como é que é isso para o jogador? Hoje o time entrou realmente ainda como se tivesse um Corinthians pela frente, com tudo na cabeça. Como é que é, Paulo? O reflexo disso foi o primeiro tempo. E sem dúvida nenhuma mexe sim. Até porque foi uma derrota onde ninguém esperava, ainda mais por parte dos palmeirenses. Eles não esperavam que ia acontecer como aconteceu, né? O Corinthians ganhando lá dentro, soberano, praticamente os 90 minutos. Então eu creio que ainda bem que não durou uma semana, um mês para vir o próximo jogo. Porque se tivesse demorado mais tempo, aí o problema ia ser maior, né? Então logo em seguida você tem um jogo em casa, com a torcida e consegue um resultado positivo, é muito bom. Agora, o atleta depois desse jogo já se sente um pouquinho mais leve, porque a pressão vem. Agora eu gostaria de falar só uma coisa, Garrafa, em questão ao Vitor Roque. Até que enfim o Abel colocou o Flaco e o Vitor Roque juntos. Porque era sempre tirava um, colocava o outro. Perfeito. Tirava um, colocava o outro. Ele é humano, ele também erra. Então, mas é isso. Muito. E a imprensa que fala. Tem que avisar ele. Até que enfim ele colocou os dois juntos. E aí surtiu o efeito. Então, se nós estamos todos falando isso, do Vitor Roque abrindo espaço, e o Vitor Roque só fez o gol porque o Flaco estava marcado. Então você abre espaço para o Vitor Roque jogar. Quando ele joga sozinho na frente, já tem dois na marcação dele e dificulta. Claro, e quando você tem um outro atacante e esse outro atacante também vem junto com ele, fica mais fácil. Agora, preservei aqui a Ana, porque agora tivemos duas polêmicas no jogo e aí a avaliação técnica, né, de quem conhece. Então, o primeiro é o pênalti marcado, tava 1-0 pro Palmeiras, pênalti marcado, né? Tava 1-0 Ceará, né? Tava 1-0 o Ceará, tem pênalti pro Palmeiras, o lance do pênalti. Chile, por gentileza, pra Ana poder falar, vamos ver na tela aí, ó. Fala pra gente, Ana, como é que é isso? Então, esse lance é extremamente interessante, Garrafa, por duas situações. O fato da mão estar próximo ao corpo seria um fator de referência para a gente falar não penal, a não marcação do penal. Porém aí, o William Machado, olha que interessante, quando ele percebe que a bola poderia passar, e é isso que ninguém leva em consideração, Ana, mas o braço está próximo ao corpo, mas ele para bloquear a bola, ele vai ao encontro da bola. Não é a bola que vai ao encontro dele, até porque se a bola fosse ao encontro dele nesse movimento natural, ele não faria o movimento de frente para a bola. Essa bola tocaria no braço dele, inclusive com a palma da mão virada para trás. Sim. Mas, Ana, ele vai para a bola e ele tenta chapar. Então, quando você vê em câmera lenta assim, dá a impressão, mostra que tocou. Mas numa velocidade normal, ele vai tentar chapar a bola. E aí ele vem no movimento natural. E aí bate. Paulo, e eu gosto dessa sua provocação, porque você que foi um grande jogador que foi... Não é nem provocação. Se eu vou chapar, eu vou ajeitar o meu corpo, o meu braço vai estar para trás e não para frente, como ele faz. Não, mas ele chapou aqui, aí vem. E aí esse movimento, você vê que ele olha para a bola, e esse foi o ponto de atenção. Porque ele deu bote, né, Ana? Porque ele deu bote. Ele olha para a bola e abre a mão para a bola. O fato de ter batido na canela dele antes de bater na mão, não tira o pênalti. Neste caso não, porque se bate na canela dele e ele continua nesse movimento que o Paulo está falando de vir para chapar,
essa bola tocaria na mão dele sem intencionalidade nenhuma. Mas olha interessante, esse é o ponto. Ele olha, aí vão falar assim, Ana Paula, você está sendo corporativista. Não, até porque eu comento o jogo hoje pela Rede TV e teve um jogo e uma jogada similar a essa, inclusive no jogo Coritiba e Vila Nova, e que eu falei, não pênalti. Porque o jogador do Vila Nova, quando a bola vem, é isso que eu estou falando para você, ele vai jogar e a bola toca no braço dele e passa. Ele não fez força nenhuma, ele não bloqueia. Aqui a gente vê que o William Machado, ele até coloca força na mão, porque essa bola cai. Ela não segue na sequência. Tá vendo que ela cai? Ela para aí. Então, por este motivo, o Igor Benevenuto, por entender que houve um movimento adicional, chama o árbitro, o Paulo Torresin, que aí volta com a marcação do na pênalti. época em que Miller e Paulo jogavam, impedimento, falta, mão na bola, era intencional ou não intencional e o árbitro que decidia na hora. Exato. Mudou um pouco isso, hoje é braço aberto. Mudou um pouco não, mudou muito. Bastante. E a cada semana tem uma nova regulamentação. Não, mas aí o que é interessante aqui para nós, Garrafa, se você me permite, quando a gente fala da mão, e aí você está muito certo, não basta só a questão do jogar deliberado ou não, ter a intenção de jogar ou não. Mas quando eu corro o risco de disputar a bola, se eu corro o risco para disputar essa bola, estou com os meus braços abertos, seja acima do ombro ou aqui, qual que é o meu objetivo? Ocupar espaço e impedir a projeção. Sim. Ao impedir essa projeção e essa bola toca, por mais que eu não queira ter tocado, mas eu ampliei o meu corpo e estou impedindo que ela passe. Então essas são referências e a FIFA cada vez mais tem falado com os jogadores para tentar ajustar em que momento vai ser marcada uma infração ou não. Nesse caso, o normal seria a não marcação, desde que não tivesse o movimento adicional dessa mão aberta bloqueando a bola. Então, aí, acho que está todo mundo... esse é claro, é que a Ana Paula foi, obviamente, bem didática para a gente poder entender, isso é fundamental. Agora, vamos puxar no primeiro Corinthians e Palmeiras o gol anulado do Palmeiras, gol do Maurício, não é? Do Maurício. Do Maurício. Né? Que o Abel escancalhou com o VAR. O Abel fala, o VAR arcaico. Só que hoje ele foi... É isso. Aí hoje tivemos um lance, a detentora dos direitos, no caso a TV Globo, não nos enviou a avaliação do VAR, então nós vamos mostrar esse lance. Você, obviamente, deve ter visto em redes sociais ou até mesmo na TV durante o jogo, e a nossa imagem vai mostrar para você. Esse impedimento marcado, que seria o gol de empate do Ceará. O gol de empate, finalzinho do jogo. Né? A gente não está na mesma linha aí, obviamente, mas a imagem da detentora, no caso a TV Globo, fica ali por milímetros, como foi o impedimento lá que anulou o gol do Maurício. E dois pontos interessantes, tanto no jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, como neste jogo, a equipe de campo validou o gol. No jogo do Corinthians o gol foi validado, né? Sim. E no jogo de hoje à tarde, o gol também foi validado. Se a gente fosse analisar sem VAR, situação limítrofe, os gols seriam válidos. Sim. Acho que esse é um ponto importante. Seria popular a mesma linha. Porque a decisão de campo foi gol. Agora, Ana, deixa eu te perguntar. Acabou a mesma linha, não é impedimento, ela continua na regra. Só que com esse VAR que nós temos aqui, não tem mais como ter mesma linha. Então, criou-se um VAR que, nem sei se o semiautomático também dá a mesma linha, mas enfim... a mesma linha permanece, mas com o VAR ela não existe mais, Ana. A questão do semiautomático é que são vários pontos no corpo de uma análise que você vai ter uma precisão maior para fazer a definição. Então, e aí eu gosto quando o Felipe traz essa observação com um jeito de quem se preocupa e estuda. A diferença da semiautomática para essa linha que a gente tem. Essa linha que nós temos, a gente não tem esse sistema de mapeamento do corpo e também não temos o chip na bola. Porque qual que é a deficiência do nosso sistema hoje? A gente não tem o chip, então a gente não tem o momento exato. A gente tem uma dificuldade, Garrafa, para definir o frame. Que momento que essa bola toca... Então, às vezes, aconteceu no jogo do Corinthians e Palmeiras. É isso. O frame, se vocês forem ver, ele fala volta 1, 2, e a bola já saiu. Já saiu. Ela já tinha saído naquela situação. O frame é o ser humano. Que é o quadro a quadro. Não, mas aí nesse caso foi um padrão, claro, né, e aí eu vou defender, porque foi um padrão estipulado. Uma vez que a empresa que dá suporte hoje não consegue ter essa precisão, então você tem como protocolo utilizar o frame, um para trás, meio e um para frente, e ver qual é o melhor. Cabe ao árbitro de VAR escolher. Nesse caso, aconteceu a mesma situação. A diferença é que lá eles passaram a linha primeiro no defensor
e depois no atacante. Hoje eles passaram primeiro no atacante e depois no Não defensor. tem uns caras pra sentar depois de um lance desse, sentar todo mundo junto num lugar só e falar, ó, aqui é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não tem uma determinação, porque cada semana é a mesma coisa. Agora e você nós tocou estamos no nessa ponto, polêmica. que aí eu concordo com você, concordo com a insatisfação de todos que questionam essa linha. Qual é o problema? Existe hoje um departamento de arbitragem que estuda isso e que determina. O que a gente tem que deixar claro para o público e para nós? Qual é o procedimento utilizado pelo atual departamento, com a tecnologia que você tem em mãos, para definir impedimentos de situações de mesma linha? Por quê? Respondendo você, Garrafa, existe sim mesma linha ainda hoje. Existe. O problema é por que não está acontecendo? Seria porque é o frame? Será porque é a escolha? Porque um VAR escolheu a cabeça Com e essa não tecnologia, o ombro? dificilmente ou é você o vai momento conseguir... do ombro que eu determino? Certo. Então, o que precisa? Eu sugiro ao departamento de arbitragem que solte uma nota para nós dizendo, ó, a gente trabalha com esse equipamento. Isso aí. Vamos utilizar esse recurso, não importa se é para a equipe A ou para a equipe B, o padrão vai ser o mesmo. Hoje, a gente vai continuar discutindo noite afora e não vamos chegar a uma solução. Mas sabe o que é legal, Ana? A semiautomática pode melhorar? Pode. Mas ainda... Vai continuar tendo dúvidas? Por quê? Aí eu vou usar a fala do Felipe. Existe o mapeamento do corpo, mas ainda quem vai decidir qual ponto que a linha deve ser colocada continua sendo humano. Você vai agora ter a facilidade da inteligência artificial. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. Nós ainda aqui, e o problema não é somente a tecnologia da câmera, que ela é inferior, ela não tem a precisão e principalmente a qualidade para te dar a exatidão de um frame que ela não vai entrar borrado, porque qualquer frame que você puxa vai entrar borrado em movimento. Então você precisa ter uma câmera especial, super slow, tal, mas é muito caro. Mas deveria ser empregado porque você está tratando de esporte de milhões em jogo. Agora, a questão toda que me chama a atenção, Rafa, é uma disponibilidade muito mal feita de câmeras. A gente tem muito pouca opção, ainda mais para lance de impedimento. Ana, você sabe bem, da tal da paralaxe e tudo mais, você precisa ter lados opostos. Deixa eu te cumprimentar agora. Você tá entendendo? Eu vou te cumprimentar porque... Não existe. A A gente fica sempre na mesma câmera. A questão que o Felipe está trazendo, e eu como gestora que fui, brigava muito por isso que ele está pedindo. Qual é o problema que a gente tem com esse sistema? Quantidade de câmeras. Quanto mais câmeras eu tenho, mais recurso eu tenho para traçar essa linha. Ana, para ilustrar o que você está falando, está chegando, atenção, está chegando a imagem do VAR. O chileno está recebendo aqui, vai colocar a imagem do VAR e aí vai ficar mais didático para que vocês possam ver. Para mim, o GI dava condição para o jogador do Ceará. Que agora, a nossa imagem estava um pouco aqui. Falar a mesma E agora, qual é o nosso objetivo? O GI dava condição para o Qual é o nosso Se for objetivo, levar em nós consideração a jornalistas? paralaxe, sim. Exato. Nós claro jornalistas, quando vimos aqui, a gente está discutindo no sentido de melhorar. Não é para A ou para B. E aí a gente cobra que os treinadores tenham a mesma postura. Cansei de criticar treinadores que só falam de arbitragem quando é pro seu lado. Sim. O Abel reclamou naquele Corinthians e Palmeiras e hoje, peraí, ó. Parabéns, Abel, parabéns. Porque hoje o Abel Ferreira se manifesta sobre o lance do Ceará. O chileno está recebendo agora as imagens, vai pôr as imagens do VAR, que aí fica muito mais claro de que, pô, mas como é que isso não era a mesma linha? E o Abel, atenção, o Abel Ferreira... Parabéns, Abel. Ele se manifesta, mesmo com o lance sendo contrário ao Palmeiras. Se liga na tela. No jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar do mesmo. Tá vendo? Tá vendo? É isso, ó. O Abel hoje, ele fez a referência. E aí, isso é querer melhorar o futebol. É a gente falar em bem do futebol, não olhar só a cor de camisa. A paixão, ela fica na arquibancada. E aí é o ponto Os profissionais, né, Ana, tem que estar trabalhando em cima disso. Mas aí é o ponto positivo da fala dele, que é o que nós estamos falando aqui. Se a gente tem um procedimento claro, esse procedimento ele vai ter problema para a equipe A ou para a equipe B. Mas você vai ter um padrão único para todos os jogos. Então eu vou acertar dentro de um padrão para a equipe A e dentro de um padrão para a equipe B. Não vai ter alternância. Quando o Felipe traz a questão das câmeras, um ponto que aqui no Brasil, e aí existe muita gente gerindo o VAR, entenda, sem ter conhecimento técnico para. Porque uma coisa que eu pedi aqui muito, quando estive na gestão, precisamos ter uma câmera atrás do gol. Precisamos ter uma câmera, uma paralela à outra. Claro, e não só uma com diferença de 1 metro. Exato. Porque se eu consigo fazer um mapeamento na área e colocar 3 câmeras ou 4, eu diminuo a dificuldade da paralaxe.
Só que aí o que acontece? E hoje são quantas Garrafa. câmeras? Hoje é uma. Uma câmera. Ou duas. Em isso alguns é estádios, surreal. a gente tem assim, a câmera de frente, como ele falou, é invertida. Falando de impedimento, uma de cada lado. Eu poderia ter 2 ou 3. Só que aí vão falar que isso é investimento e que custa mais caro. E não é, porque quanto mais câmeras eu tenho, eu melhoro a situação de framing, eu melhoro a disponibilidade de imagem do que eu posso definir se o GA está ou não à frente, e eu não precisaria gastar os milhões na semiautomática. Seria ainda mais barato. Só para deixar bem claro... Só que precisamos de pessoas que entendam e que queiram fazer isso. E esse é o nosso papel. E é só para deixar bem claro que a gente não vai ficar restrito o programa hoje a essa linha do impedimento. A gente está pegando esse recorte principalmente pela fala do Abel Ferreira, depois de tudo o que aconteceu no Clássico de quarta-feira. A gente vai colocar aqui a presidente do Palmeiras. Uma coisa é elogiar o Abel quando ele merece, uma coisa é criticar o Abel quando ele merece, e a bancada vai discutir. Porque foi dito, o que nós estamos fazendo aqui é pelo bem do futebol. A Ana, tecnicamente falando, o Paulo e o Miller como ex-atletas dando posicionamento, os jornalistas falando, o Abel falando e todo mundo procurando melhorar. E deixamos a paixão, né, aquela loucura para a arquibancada. E aí tem declarações, porque o negócio vai esquentar, tá todo mundo de forma unânime, porque este hoje foi um Abel Paz de Amor. Hoje na coletiva estava Abel Paz e Amor. Mas de quarta-feira para cá, não, chileno, você já está com a imagem? Ainda não, né? Chegando a imagem, você coloca e a gente já vai entrar nas polêmicas aqui do Abel Ferreira, presidente Leila, tem Carlos Miguel. Carlos Miguel vai voltar para o Palmeiras, mas ele foi em karaokê. Traidor se voltar. É? Lógico. Era do Corinthians, é um traidor esse rapaz. Mas será que volta? Porque ele foi num karaokê. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Pois não, Ana, você pediu a palavra. Não, acho que um ponto que você comentou, se uma derrota como foi e a desclassificação de uma grande competição pesa não só para o elenco como para o treinador. Porque se nós analisarmos a conduta do Abel antes da desclassificação, foi uma na coletiva de imprensa. Se a gente observa o Abel hoje no jogo, você vê um Abel apático, tentando fazer as mudanças, mas muito calado, quase não gesticulou. Sentiu as críticas. Sentiu as críticas. Quase não reclamou de arbitragem. Não reclamou de arbitragem. E quando ele vai para a coletiva de imprensa, ele vem com essa declaração positiva em relação ao VAR. Então eu entendo também que o que aconteceu com ele, que eu não desejo para ninguém, porque eu já fui insultada várias vezes na beira do campo, e não é legal. Não é legal. Eu entendo que ele é um vencedor, sim, ele é um vencedor, mas eu acho que isso fez ele refletir um pouco, porque a postura dele na coletiva hoje foi muito diferente das coletivas que ele vinha fazendo. E a postura, Michele, é a postura que a gente espera de um profissional, claro. de respeito com quem está na sala de imprensa, com respeito à torcida do Palmeiras, né? Mas o Abel, Ana, ele fala nessa coletiva, enquanto o chileno está recebendo as imagens aqui, sobre o comportamento. Por que essa diferença de comportamento? Né? Já o ano passado, eu e o chileno, a gente separou uma sonora do Abel que ele falou que às vezes, como é que é, chileno? Ele falou que fazia tipo, fumaça, ele fazia um tipo, ele provocava a imprensa em benefício, quando era conveniente. Falou isso no Mundial. Foi assim, desviava o foco. E eu falei, eu nunca entro muito na do Abel porque ele tem essa mania de desviar foco. Hoje, o Abel, dentro do que disse a Ana sobre comportamento na entrevista coletiva, olha o Abel Paz e Amor, sensato. Olha o que ele fala sobre comportamento na tela. Eu às vezes vou um bocadinho contra vocês, né? Mas isso também faz parte do espetáculo, não é? As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém me conhece. Eu aqui sou um ator, como aqueles que vocês veem nas novelas. Michele Abel Ferreira assumindo que muitas das vezes é ator. Faz parte, não é o caso, há um exagero nessa dramatização que ele fez, por exemplo, quarta-feira? Não, eu acho que o que aconteceu na quarta-feira e o pessoal gritando e xingando foi algo de desnecessário para um homem que é tão campeão nos últimos 5 anos. Eu entendo que tem muitos erros. Vamos entrar eu quero saber se vale ser ator. Eu acho que ele pode criar, às vezes, uma cortina de fumaça para preservar o próprio elenco.
Mas esse outro tema que você levanta, esse a gente outro vai tema- discutir lá. Se mereceu ou não mereceu críticas e arquibancada. Mas é porque eu não acho que ele aí foi que vai ator ferver. hoje. Nessa fala, eu não acho que ele está sendo ator. Eu acho que é o que a Ana Paula falou. Ele está refletindo. Aqui ele está confessando, que é um modus operandi. Sim, nesse daí. Aqui ele está falando a verdade. Aqui ele está falando a verdade. Sim. Né? Ele sentiu. Que- E ele sentiu Porque que na realidade foi bom ter acontecido tudo o que aconteceu. Que o personagem tem Pro um preço. Abel parar de achar que ele é o dono. Que ele é esse Ele parecia o personagem, dono. que é proprietário. O que antecedeu ao clássico, ele saiu da coletiva, 5 minutos, e querendo achar que é o cara. E é desnecessário, como foi falado. Desnecessário. Então tem certas coisas na vida que acontecem para aprender. Para aprender. Espero que ele tenha aprendido com tudo isso que O aconteceu. Corinthians ensina, né? O Corinthians ensina muitas lições, né? E eu acho que eu espero que ele tenha aprendido. Olha, muito obrigado. E em nome do Corinthians, eu estou agradecendo, porque afinal de contas, né? Ele sentiu a pancada. Foi uma cacetada no meio da cara dele, no meio do estômago Eu quero dele. ver quando o Abel for embora, o que vocês vão fazer. É isso mesmo. Gente. Daqui eu a tô pouco eu falando quero do saber. jogo. Tô Eu falando quero do jogo saber se Corinthians. vocês querem, acham que o Abel Fala tem do jogo de hoje, ó. que tem que ficar ou não tem que Palmeiras ficar. ganhou, será, pô? Aliás, então prepara, chileno, por favor. O Abel, agora falando de ator, e vamos resgatar uma sonora de quarta-feira, quando ele desqualifica o Corinthians do Chico, do Paulo Sérgio e o seu Corinthians. Sobre a derrota. Separa aquela sonora, mas antes pra gente encerrar o assunto da arbitragem, chegou a imagem do VAR, coloca a imagem do VAR, Chile, por gentileza, pra gente verificar agora, porque até o Abel falou que isso aí era pra ter sido confirmado. Vamos ver lá. Então tá lá, o lance, o gol, enfim, agora vai vir a imagem do VAR, olha lá. Aí. Aí, não tem como não dar a mesma linha, é o ponto de contato que traça a linha, né, Ana? É o ponto de contato que você escolhe. Aí tem 2 pontos. O quadro a quadro da bola e qual o ponto de contato que eu escolho para traçar esta linha. E aí, ao traçar, milimetricamente, assim como aconteceu no Corinthians e Palmeiras, Isso aí pra mim é gol, o cara. jogador Isso está não impedido. tem como Agora, negar desse, Garrafa Gol, e Alex. é gol. Não, isso não Uma é das coisas que eu impedimento, não. solicitei, É igual Palmeiras e um Corinthians, dos foi gol pontos que eu também. solicitei é que essa ferramenta tem, e eu não sei Mesma porque linha, a Confederação Brasileira não utiliza Já é da condição. e a Federação Paulista também não. Assim como na Premier League, quando uma linha toca a outra, então tocou. Isso é entendido como mesma linha. Aqui não é e aplicado aí ela isso. se torna a linha totalmente azul, ou a gente vendo? pode escolher qualquer outra cor. Olha que detalhe E eu tinha sugerido importante. isso no passado também, e eu não entendo por que não utiliza, porque em situações como essa, o futebol quer ver gol, lógico. é um grande produto, é um grande espetáculo, o que a gente quer ver? Bola na rede. Isso favorece ao espetáculo para todos os clubes, não é só para a equipe A ou para a equipe B, é para o todo. E eu não entendo por que os dirigentes aqui, e esta ferramenta que é usada no Brasil, possui. Cabe a uma escolha de gestão. Ô, Ana, quer matar liderança. essa polêmica aí de VAR, caramba? Ó, impedimento só se tiver 100% do corpo à frente. Acabou. Ah, sim, mas Mas aí é a alteração da regra. é a regulamentação Aí a gente que o Arsene Wenger quer É, implementar aí na a gente- FIFA. Exatamente. Eu sou a favor disso. Lógico. que não deu também certo, sou a favor que disso. não foi aprovado. Aí vamos é fazer lá texto de na regra. pontinha do calcanhar, não tava o corpo à frente porque o calcanhar estava para trás. Mas enfim, a polêmica é boa. Agora a gente voltando, retomando o Abel Ferreira, porque o Miller, o Miller levanta a questão, né? Ah, quero ver quando o Abel for embora. E aí, quarta-feira, todo mundo viu o que aconteceu, depois de uma eliminação para o Corinthians, Copa do Brasil, em 2 jogos, tomou 3 gols, não fez nenhum gol, perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, a torcida do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras, né, Alex? Facincani, parte, vieram para ofender o Abel aplaudiu, disse Aí que não foi de foi forma... todos. Né, não foram todos. Disse que não foi de forma irônica, mas ele foi apupado pela torcida, o que é comum no futebol, o cara pagar ingresso e se manifestar, né? A presidente Leila também foi ofendida, né? E a gente vai entrar nessa. O Abel está, pelas declarações de hoje e as declarações que ele deu na quarta-feira, está para renovar o contrato no final do ano. Ele renova, não renova, a bancada renovaria, você em casa renovaria, mas vamos dentro do lado de ator. Será que foi ator ou não foi ator quando quarta-feira, depois da eliminação para o Corinthians, o Abel provoca literalmente o Corinthians e não fala dos problemas do Palmeiras? Ele não desvia o foco quando ele fala do Corinthians? Atenção para essa fala do Abel Ferreira, quarta-feira passada. Estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival, que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou. Estou aqui, perdemos para um time que desde que eu cheguei aqui, pouco ou nada ganhou.
O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista dele há 2, 3 meses, não é? E eliminou o Palmeiras dele na Copa do Brasil. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras não fez um gol no Corinthians. Em mata-mata. Em mata-mata, não é? E aí, ele ao invés de chamar a responsabilidade, falar dos problemas, eu tenho problema, a Michele tem problema, todos nós temos problemas e cometemos erros. Acabamos de citar aqui. Mas o que você acha mais fácil? Flaco Lopes. Não é mais fácil apontar do que olhar para si mesmo? Mas eles não querem que apontem. Mas há 3 anos é assim. Peraí. Eles não querem que apontem. Sexta-feira deu um fuzuê no Gazeta Esportiva com Michele Janela, Alex Miller e Zé Paz, em função da declaração da Leila Pereira. Porque tem gente dizendo que o Abel não é cobrado. Todo mundo deve ser cobrado. O Garrafa deve ser cobrado, o Chico, a Ana Paula, o Facinho, você em casa, na sua profissão, todo mundo é cobrado, faz parte. Mas parece que o Abel, que é um dos mais vitoriosos, do Palmeiras, não pode ser cobrado. E deu uma confusão isso no Gazeta Esportiva. E veja só, antes coloca o Filipão. Vamos pegar o Filipão, resgatar o Filipão, por falar de comportamento, para entrar a Leila. Vamos colocar o Filipão. O Palmeiras foi eliminado em acho que 2000 e... Eu sou péssimo para a data. Goiás, semifinal da Sul-Americana 2011. 2011. Final de Sul-Americana. Semifinal da Sul-Americana. Virada. O Palmeiras fez 1-0, tomou a virada e foi eliminado em casa. Aí o Palmeiras perde. É eliminado para o Goiás. Com todo respeito ao Goiás, não estamos falando do Corinthians. Veja a declaração da época, como o Filipão se comporta no dia seguinte com a torcida do Palmeiras. Se liga na tela, eliminação na Copa Sul-Americana, Filipão conversando com a torcida do Palmeiras. Não desviou o foco não, se liga na tela. Gostaria de me dirigir a todos vocês, torcedores do Palmeiras, que ontem fizeram o seu papel. Nós é que não fizemos o nosso. Nós é que estamos em débito com vocês. Pedir desculpas a vocês, dizer que nós vamos continuar trabalhando sempre no nosso limite, sempre o melhor, sempre o Palmeiras crescer. Nós todos sabemos das nossas dificuldades, mas vamos superar essas dificuldades. Dizer a vocês que ontem e hoje é um dos piores dias da minha vida como técnico, acho que da vida do Palmeiras. Tivemos bons momentos, mas esse é um momento que também marca de uma forma diferente. Mas esses momentos são difíceis de superar, mas se nós não formos homens o suficiente para superá-los, nós nunca vamos ser vencedores. Felipão se explica de uma eliminação na Sul-Americana, Chile foi buscar essa sonora, falando dos problemas dele, assumindo a responsabilidade. Pedindo desculpas, né? Pedindo desculpas. E o Abel Ferreira fez o quê? Eliminado para o Corinthians, de novo. Momento difícil, estamos no momento porque perdemos um jogo contra um rival, que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou. Ele tenta desqualificar quem o venceu e não fala dos próprios erros. Talvez começar o jogo com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque. Não ter tirado o Vitor Roque no intervalo. É isso aí, O único jogador que estava jogando contra o melhor em campo. Ele tá dificultando pro Gustavo Henrique. Ele não tá falando, ele cutucou o Corinthians. Vocês deixaram o Felipão falando um tempão e cortaram um pedaço do Abel. Mas ele falou do Corinthians. Nós não mudamos o contexto, Michele. Não sei. Eu garanto a você que nós não mudamos. Tem que pôr inteiro, então. Ele tá falando de outros assuntos. Ele começa a desqualificar o adversário que ganhou dele o Campeonato Paulista. E aí, no dia seguinte, a gente volta para Leila Pereira, porque o Filipão faz um meia-culpa técnico tão vitorioso quanto o Abel. Você pode gostar mais do Abel, você pode gostar mais do Filipão. Só uma coisinha. Pois não. O Abel não precisaria ter falado isso, mas ele não mentiu, porque enquanto ele ganhou 10 títulos em 5 anos, o Corinthians ganhou 2. Então, assim, ele não mentiu. Pouco ganhou. Não, pouco ganhou. Mas nos últimos jogos tinha perdido. Tudo bem. Jogo é uma coisa, campeonato é outra. Quais são as eliminações do Abel Ferreira em mata-mata da Copa do Brasil? Então vamos lá. Bom, ele é super vencedor. Aqui, ó. CRB, mas tem aí. Tem aqui, ó. Vamos lá. CRB 2021 na terceira fase. São Paulo nas oitavas de final em 2022. São Paulo de novo em 2023 nas quartas de final. Flamengo em 2024 nas oitavas de final.
Corinthians esse ano também nas oitavas de final. Tudo em casa. Da mesma forma que é muito vencedor, também teve os seus tropeços. Claro. Né? Mas aí a presidente Leila, na sexta-feira, que foi o debate entre a Michele e o Alex Miller no programa, ela cobra a torcida que, tipo, é um absurdo cobrar o Abel. Como é um absurdo? Mas vamos ouvir a presidente do Palmeiras. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Com relação a gritos, que é bom deixar claro, tá? Que foram manifestação de uma pequena parte da torcida, que é uma pequena parte da torcida que vocês sabem que não tem nenhuma proximidade com essa presidente. Então, são torcedores que realmente eu não deleto exatamente tudo o que eles falam a meu respeito e a respeito do Palmeiras. E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? Então, eu tenho todo interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Bom, então agora o debate, vocês fiquem bem à vontade, porque ela não aceita as críticas. Ela, não vou aceitar, e de um pequeno grupo que não a apoia, que também é palmeirense. Todos os palmeirenses devem ser respeitados. Torcida organizada, você na sua casa, se você acha que o Abel não foi bem, merecia xingar ou não. Todos os palmeirenses, para mim, devem ser respeitados. Mas a Leila diz, e ela aumenta o som do estádio. Vaias para ela põe o som do estádio lá em cima. Agora tem DJ. Tem DJ agora. Meu Deus. Qual é a razão da presidente do Palmeiras? Ela está errada? Começa com a Ana Paula, vocês fiquem à vontade. Ela não dormiu à noite. Ela tá com a olheira. Ela tá com olheira. Porque ficou pensando a noite toda. Cansada, pode tá estar cansada. Primeiro. Olha lá, ó. Só para, deixa a Ana Paula falar. Eu quero saber se ela tem razão ou não tem razão. Tá ou não tá, Ana? Olha lá, ó. Ó a foto lá. Primeiro ponto, Garrafa, eu concordo com o Paulo. Quieto, Paulo Sérgio. Ela sentiu as vaias, ela sentiu a ofensa. Eu estava comentando aqui com o Felipe, sendo árbitra, a gente é treinado para ser ofendido, para saber lidar, e não é fácil. Tá no muito pacote. difícil. Eu falo porque agora, como comentarista, voltando para a comunicação, como comunicadora, o que eu sou elogiada para os haters é algo surreal. Então você tem que ter equilíbrio para isso. É tão ruim como era como árbitro. Não, ou pior até, porque aí usa o histórico contra você e a gente não tem direito de dar opinião. Então eu acho que assim, o primeiro ponto, é natural ela ter sentido, ela tá com semblante de cansada, abatida, porque isso mexe com o seu emocional. Assim como mexe com os jogadores, como mexe com o treinador, mexe com os dirigentes também. Assim como quando o time joga mal 2 anos, mexe com o torcedor também. Sim, mas agora como gestora, eu não estou aqui para entrar na questão do torcedor, porque ele tem direito e a gente precisa respeitar. Só que ela como gestora, e se tem interesse de preservar o principal treinador que ela teve na sua trajetória, vencedor no Palmeiras, mesmo que esteja num momento ruim, ela está correta em respaldá-lo. Sim. Ela está correta quando ela diz. Ela está correta quando ela diz. Ok, ela está correta quando ela diz. Eu estou recebendo críticas, seja de comentarista, seja de torcida, e não vou ouvir. A gente não pode dizer que ela não está correta como gestora. Ela sentiu o golpe, sim, ela sabe que está num momento delicado, mas ela como gestora, assim como o treinador, preserva o seu elenco, ela precisa preservar os seus dirigentes e o seu líder, que é o treinador. Então eu não vejo isso como uma má gestão, não tá questionando e eu isso, também Ana. não vejo isso, Garrafa. E eu sou fã, pelo amor de Deus. Eu também, mas o debate... Eu não entendo que isso seja ela não aceitar crítica. Pelo contrário, ela está ouvindo, só que ela precisa vir a público tem que se posicionar, e defender a sua gestão. Facincani, a sua visão, eu quero o Chico falando. Fique à vontade, gente. E Leila? Garrafa, Fala, Chico. se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa.
Obrigada. Faria a mesma coisa. Você ia ficar ouvindo todo mundo, Chico? Não, não ia ouvir Não é ninguém. questão dela ouvir todo mundo, gente. Ela Deixa fala que ela o não Chico falar. aceita Fala, a torcida Chico. se manifestar. Como é que a torcida não se mas manifesta? alguém A torcida tinha se que pôr a manifesta. bola no chão. Alguém tinha que botar a bola Tá. no chão. Porque estava muito tenso o ambiente, né? Tanto é verdade que nós vimos aí cenas lamentáveis dos caras bombardeando a porta do Isso é CT do inaceitável. Palmeiras. Isso não dá pra São ser. coisas distintas, gente. outra São coisa. coisas distintas. Nós vamos chegar lá. Caso de Mas polícia é ela outra botou- coisa. mas ela botou panos quentes, né? Ela acalmou a situação. Eu faria a mesma coisa. Eu quero o Facincani e o Alex, inclusive, entrou nesse debate com a Michelle. Eu quero o posicionamento de vocês. Uma coisa é a postura dela, outra coisa é ela. Eu não ouço ninguém, a torcida não tem... Você viu que o Bragantino parece que colocou, não sei se isso é fake news, falou, só levante na hora do gol. Gente, vai virar um teatro, o campo de futebol. Se você não puder xingar... O Neymar outro dia foi à beira do campo, você tá me ofendendo. Gente... Pô, querem acabar com o futebol? Uma coisa é o profissionalismo, é a gestão. Sou fã da Leila, ela faz um belo trabalho no Palmeiras, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu quero o Alex e o Facincani no problema é tema. quando você passa a viver há 2, 3 anos numa bolha em que somente o que se faz e o que se pensa no Palmeiras é correto e esquece que do outro lado adversários se reforçam da mesma maneira ou melhor que o Palmeiras. Adversários também têm capacidade para criar grandes gestões, assim como o Palmeiras criou. Adversários também têm planejamentos e infraestrutura como o Palmeiras criou e que podem e estão vencendo o Palmeiras, que está estagnado nessa bolha. Então o que se fala há 3 anos é que o Palmeiras passou a derreter um elenco que antes tinha uma mentalidade de contratação de atletas com muito mais perfil vencedor para apostas e tem sido hoje o Palmeiras muito mais um laboratório de jogadores caros, que não são baratos, caros e que não dão rendimento, que em outrora deram ao Abel e também muito disso herdado da gestão do Maurício e do Paulo Nobre, com a mentalidade do Matos, que o Barros não consegue seguir. Ele próprio na entrevista na quarta-feira para mim teve uma atuação catastrófica em achar que tá tudo com... Não, preciso entender o que tá errado. Barros, há 3 anos o que todo mundo e muitos torcedores dizem com razão que está errado é que o Palmeiras hoje passou a gastar muito e gastar errado. Não é quantidade, é qualidade. Facincani. É isso. Pro Alex entrar no jogo aqui também. Eu quero curto e grosso. Quando ela fala que não respeita... eu deleto as críticas que vêm de um pequeno grupo, que Não, grupo é esse? grupo, É da Mancha Alviverde, que ela já tem foto, ela foi lá na Mancha Alviverde, financiou o carnaval da Mancha Alviverde, ela deu beijo na camisa da Mancha, parece que o cachorro dela chama Mancha, ela tem um cachorro que chama Mancha. E aí... Esses caras, certos ou errados, e a crítica ser eliminado pelo Palmeiras, o Paulo sabe, pelo Corinthians, o Paulo sabe muito bem o que é isso, não é? A crítica, eu vou deletar, eles também são palmeirenses, eles não têm direito de se manifestar? Acho que tem. É correto quando a torcida vai xingar, ei Leila, aumenta o som pra calar o estádio? Rafa, quando o Palmeiras fez uma festa nos Estados Unidos, eu estive lá e eu vi com os meus próprios olhos, vocês também, né? Mas eu estive, inclusive, até 2 jogos de arquibancada e depois, obviamente, na mesma arquibancada, só que um outro ponto. Quando aquela festa repercutiu no mundo inteiro, que foi uma das mais bonitas, que a FIFA postou tudo que o Palmeiras fez, Times Square, Filadélfia, Miami, nas arquibancadas, como a torcida que foi símbolo de parte daquele Mundial de Clubes, ela foi lá repostar, certo? No Twitter dela, que lindo, olha a minha torcida, que coisa maravilhosa. Quem criou, quem foi atrás e quem se autofinanciou para aquela festa foi essa torcida. Que ela xinga e que diz que não existe. E não é só... ela está enganada quando ela fala que é uma pequena parte se referindo à torcida, porque eu estava no Allianz Parque quarta-feira. Sim! Eu estava no Allianz Parque quarta-feira, tá? Então eu posso falar exatamente o que aconteceu, porque eu estava lá, não fiquei sabendo, não me falaram. A Mancha Verde começou a manifestação. Antes de acabar o jogo, mas quando já se sabia que o Palmeiras estava eliminado. Quando a Mancha Verde começou, mais da metade do estádio acompanhou. Aí depois, aqueles que eram contra aquela manifestação começaram a vaiar. Mas foi, mais da metade do estádio, não é só Mancha Verde não, mais da metade xingou todo mundo junto. E a outra metade? Acabei de falar, Michele. Então, mas ela falou que E é só uma hoje? pequena Ela parte. fala, ele tá fazendo Alex, contraponto, só uma pequena Alex, uma parte. pequena Alex, parte posso- em relação posso- aos 20 milhões, posso talvez, ponderar? Alex.
que eu concordo com você e o relato é o mesmo que o seu, que começou com a torcida. Sim, quero ver a Michele e depois tomou conta do estádio, mas um dos atos que levou a isso foi o ato irônico do Abel, porque quando ele começa a ser ofendido, Ele e ele começa a bater levanta palma. a mão e começa a bater, Ele irrita a torcida. e isso Ele fez com que os irrita a demais torcedores viessem aos insultos. Isso mesmo. Eu entendo aqui também, Garrafa, se você me permite, agora Claro. olhando com uma outra perspectiva, que o torcedor tem todo o direito de cobrar, tem que exigir, sim. O futebol é trabalhado para eles, porém, nós precisamos evoluir no nosso país na forma em que a gente quer requerer os nossos direitos. Eu acho que tomar cuidado com algumas situações. Não estou aqui defendendo o Abel, até porque, Não, claro, eu tô como o falando de um Felipe, modo geral, como o não. Alex, não sou palmeirense. Mas você pegar um treinador vitorioso como foi e ser insultado da maneira... Mas, Ana, nós estamos falando de um clássico. Isso é muita frescura. Nós estamos falando de um clássico, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é o Corinthians e Palmeiras. Eu tenho. Mas muita gente não tem noção do que é Corinthians. Não é um clássico. É um clássico. E não pode perder. E é sempre os dois lados. Tem que xingar É sempre os dois lados. Sem violência, se manifestando na Tem que xingar arquibancada. todo mundo. A pressão ia vir pros Calma, dois Michele, quer falar, o lados. Miller E eu quer falar. xinguei também lá. Eu queria só colocar um ponto que é o seguinte. Hoje o Abel, inclusive, na coletiva falou que não sabia como explicar para as filhas, É isso que Dia eu ia dos falar. Pais, que ele foi xingado. Mas aí eu vou dar um contraponto. E os pais ou os filhos de árbitros, de quarto árbitros, de auxiliares... Que ele xinga o Abel todo jogo. xinga? Todos os jogos. Todo jogo ele xinga. Que ele também tem que explicar. Bem, por que, Facincani. papai, por que o treinador do Palmeiras Facincani. me xinga? Às vezes o técnico do meu time. Muito bem, meu garoto. Então vamos... Felipe, Você entendeu? concordo com você e é que bom que você traz isso, porque você tem E não é porque você está aqui, uma é porque formação tem... de opinião absurda, em especial com os palmeirenses. Concordo com você. E aí cabe à arbitragem, assim, você me dando esse direito, que quando isso acontecer, expulsá-lo. Muitas situações acontecem também por sermos permissivos. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa também, porque uma vez que o árbitro o expulsa no jogo A, no jogo B, no jogo C, será que ele continuaria Ana, há tendo reclamações e reclamações. essa conduta? Não teria. Que nem tem lances que são escabrosos, ridículos. Que nem o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que, pra mim, a conduta dele em campo eu acho Não desprezível e lamentável. Tá? Eu respeito muito. Não, sim, entendo perfeitamente. Tem lances, não só do Wilton, de vários árbitros, que ali você tá na beira do campo, você não vai ser padre. Você vai... Não tem como. Não tem como, você vai O cobrar. Abel você vai tem a xingar, comissão você vai falar. técnica para fazer revezamento para brigar com o árbitro. O problema, Garrafa, Os outros é que, portugueses. o problema, Garrafa, que já que o assunto é o Palmeiras, a comissão do Palmeiras, ela está há muito tempo completamente desequilibrada à beira de um campo. Com 5 minutos já tem auxiliar tomando cartão por reclamação de arremesso E lateral. parece Isso que é um fato. revezamento. De arremesso lateral. Eles revezam. Mas isso é estratégia. Eles revezam. Então, gente, Eles calma lá. revezam na hora Mas de quando o criticar, Garrafa pô. Isso aí é planejado. Que o Abel Não é falou na planejado. entrevista que ele é um personagem, aí você está vendo num ponto que esse é um mau que personagem. debate enriquecedor aqui, esse é o mau personagem. Porque Claro. isso é pensado, isso É é isso. estratégico. Aqui, pensado. Essa maneira dele de chutar a garrafa, de fazer, de ser É o ator. espalhafatoso, É o empurrar ator. esse é o Ana, ator dele. Empurrar Isso cinegrafista. irrita o ser humano, Gente, cara. só um instante. Isso irrita o Só ser um instante. Eu vou ainda aguçar mais esse debate, mas o Miller, na hora que eu falei negócio ele falou, você não pode reclamar. Eu quero ouvir o jogador. Você entrou no meio da confusão e tal, eu vi aqui, eu tô olhando o jogador. Como é que é o negócio, Miller? Você não pode xingar? Como é que Não, pode? eu concordo Normal, com, né, Miller? eu concordo com o Torcedor. jogador, com o Alex. Ué, torcedor, ele não é passional? Ele motiva aquela coisa, ele vai xingar o árbitro, ele vai xingar o Abel, ele vai xingar os jogadores quando tá perdendo. Foi o que aconteceu no clássico. Ninguém invadiu o campo e bateu em alguém. É um efeito do resultado por dentro de favor, campo. né? Ninguém. É uma coisa Nem normal. pode, né, Alex? Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu acho que a única coisa que eu posso criticar o Abel é que realmente fica bem claro que ele se incomoda com as críticas. Não está muito. acostumado com festa. Quando vem a adversidade, ele não Sente. sabe se comportar. Então ele tem que sente. aceitar as críticas Ele não gosta de também, pô. perder. Ele não gosta de perder, Isso é uma Miller. outra coisa, Gente, mas ele não tem que gosta de aceitar as perder. Então, críticas. gente, eu peço aqui, ó, tem o Carlos Miguel aqui e tem... Ficou meio unânime que o Abel, para todo mundo, tem que seguir o trabalho, é o vencedor, mas pode corrigir rota. Acho que é mais ou menos nessa linha, esperar no final do ano para ver a renovação. Ele disse que quer renovar, que ele vai ver e a Leila quer renovar quer agora. renovar. Acho que está Aliás, tem um unanimidade. ponto nesse assunto que eu queria rapidinho falar. Ele tem que fazer o... Desculpa. Esse é rapidinho. O Abel falou que só sai que vai sair do Palmeiras se o Palmeiras não for campeão, que é a cláusula que ele colocou. Certo?
Que a partir do momento que eu não for campeão, eu saio do Palmeiras. Cadê o treinador, então, que fala de projeto? Cadê o treinador que fala tanto no calendário? Cadê o treinador que fala que o futebol brasileiro é um absurdo, que isso aqui é um futebol de moer treinador? Então quer dizer que na primeira situação de insucesso é você quem abandona? Então vocês estão entendendo como a contradição do Abel? É isso que a gente debate aqui para melhorar? Então, gente, tem um assunto. Carlos Miguel pode vir para o Palmeiras, mas ele num karaokê falou do Palmeiras. O negócio tá parecendo Léo Dias aqui. Vai ter o Carlos Miguel na sequência e também... porque parece que o Abel não pode sofrer críticas e a presidente também não. A Leila tem uma questão que ela precisa explicar à torcida do Palmeiras, eu vou mostrar na sequência. Assunto Carlos Miguel e ainda uma última polêmica com a presidente Leila, mas a Michele quer arrematar. Isso, claro, eu quero só falar pro pessoal que está em casa, coloca sua mensagem no Twitter com a sua foto que está assistindo Mesa Redonda, que a gente vai te chamar na nossa arquibancada virtual, beleza? Para terminar, quando vocês colocam a imagem do Felipão falando daquele jeito e depois colocam um trecho do Abel, eu acho importante a gente pensar a idade do Felipão também, a maturidade que o Felipão tem, o tempo de vida que o Felipão tem. Quanto ao Abel, ele tem que ter repertório, ele tem que ainda aprender muito. O Brasil é um país extremamente passional. O torcedor tem direito de xingar, de gritar, de vibrar, de tudo. E o Abel vai ter que ir assimilando. Achei triste xingar ele, um técnico vitorioso desse jeito, mas enfim, o futebol é assim. Quanto a Leila, ela está totalmente certa, eu concordo em gênero, número e grau com a Ana Paula, discordo em tudo em relação à Leila do Alex Miller, porque como gestora ela tem que ter essa postura, ela tem que seguir uma linha de pensamento, e não é a que ela pensa não, ela ouve o técnico, ela ouve a comissão, o diretor de futebol, ela tem a equipe com a qual ela trabalha, não é só da cabeça dela, e ela ouve sim a torcida do Palmeiras, só isso. Bom, talvez não é organizado. Vamos saber então se a Leila realmente ouve. Ouve nada. Ouve todas as partes, a decisão é dela, mas será que ela ouve todas as partes? Vamos recuperar aqui uma entrevista que ela deu para a jornalista Alicia Klein, do jornal, do site UOL, né? Antes da contratação de Paulinho. O Palmeiras gastou R$500 milhão. O Corinthians na temporada. O Corinthians, e trouxe mais um jogador agora. O Corinthians gastou 0 e trouxe o Angileri e o Corinthians eliminou o Palmeiras. E aí, lá atrás, a presidente Leila fala sobre ouvir, comissão técnica, não ouvir. E entre esses reforços, quem chegou? Paulinho, que ele foi contratado em dezembro do ano passado para se recuperar, só em maio voltar a campo. Mas vamos ver o que a presidente Leila fala nessa entrevista. Preste bem atenção nas palavras da presidente Leila, que erra assim como eu erro. Todo mundo erra. Na tela. Aí eles me mostram, nosso departamento de scout faz um baita trabalho, e aí tem a indicação do nosso treinador também. Alguns jogadores que eu não vou citar os nomes, são sugeridos e eu veto de cara. Eu falei, de jeito nenhum. Com base em quê? Não, com base em histórico, com base em feeling, com base... porque também a presidente, ela opina. E eu opino muito. Eu decido muito, sabe? Então, porque eu converso com outras pessoas. Então tem jogadores que eu não quero no Palmeiras, pelo perfil do jogador. E aí você veta na hora. Pela idade do jogador, pelo tempo de contrato que o jogador quer. Na hora. E aí acabou a conversa. Óbvio. Você falou que não acabou. Óbvio. Quem decide aqui sou eu. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo... Se o Neymar quiser ver amanhã, não vem. Não vem. Não vem. Não. Sabe? Mas um grande jogador, tá? Um grande jogador, mas ele vai pro Santos. Tá? Não tem problema absolutamente nenhum. Você está convencida que ele vai pro Santos? Não sei, tem que perguntar no Santos. Sabe? Não, mas aqui não veria. Então eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide, você vai entrar amanhã, ele está apto para entrar. Sabe? Então aqui o Palmeiras não é departamento médico. Eu cuido dos meus jogadores. Ela sabia? O Palmeiras não é departamento médico. O Palmeiras contrata o Paulinho em dezembro para estrear só em maio. E na declaração ela falou, aqui não é departamento médico. E só contrata quem chega para jogar na hora. Só contrata quem chega para jogar. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Então todo mundo erra. Alex?
Todo mundo erra. E ela erra bastante, né? Inclusive errou agora, né? E nada com o Paulinho, que é um baita jogador. Não. Mas contratou para pagar o cara no departamento médico. Não, mas É um erro, não é? Não pode ser cobrada? Ela não pode ser cobrada pela torcida? Pelo Abel? O Paulinho vale investimento. Lógico que vale. O Paulinho é um cara de Agora, sim. sobre o Ele é Neymar, jovem, né? ela falou que não queria o Neymar por causa disso, né? E aí o Neymar hoje está jogando. Se recuperou, está jogando, e o Paulinho é só no ano que vem, né? Então, assim... Você tem que ser coerente com a sua fala. Quando você fala, eu no Palmeiras, o jogador... Eu não admito, ela que falou, não sou eu, não é o Garrafa. Ela fala, eu não admito que o jogador chegue aqui e não possa jogar no dia seguinte. E ela fez essa contratação. Então, vale a crítica, você pode concordar ou discordar, vale a crítica. O Abel pode receber crítica, a Leila crítica, o Garrafa, todo mundo pode receber questão crítica. metodologia. Né? Eu não vou contratar um jogador por certa idade. Qual jogador? Quem? Então no ela não caso contrataria. era o Neymar, né? No caso era o Neymar. Não, é que ela falou de vários jogadores que ela veta e tal. Então, quer dizer, por idade, o Palmeiras não contrataria o Zé Roberto, que foi um dos melhores jogadores no curto prazo que eu vi com a camisa do Palmeiras e que ajudou muito a resgatar o moral histórico do Palmeiras quando vem com aquela brincadeira do bate no peito do Palmeiras é gigante. Aquilo indiretamente levantou. Então o Jailson, goleiro, que foi super importante em 2016 no título, com 38 anos, não seria contratado. O Felipe Melo, que pra mim foi um símbolo de um bicampeonato de Libertadores, não seria contratado e virou ídolo. Então o problema do Palmeiras é mentalidade de jogador. E aí Contratar o Paulinho por 18 milhões de euros, é lógico que vale, porque esse cara te entregou 40 gols numa temporada, numa média de 2 temporadas. Agora, o problema é você gastar 14, 15 milhões no Facundo Torres, no Sousa, que nunca se provaram por nenhum clube de alta elite para você ter um investimento justificado, e você deixar de trazer, por exemplo, um Danilo, que estava no mesmo clube do qual o Palmeiras acabou de contratar um goleiro. O chileno tá me dizendo aqui, a gente tem que entrar no Corinthians, tem o impeachment do Augusto Melo. Não, então valeu contratar o Paulinho, certo? O Paulinho é lógico, mas porque esse, Michele, isso é é muito opinião, menos tá margem certo. para você errar. Então Mas ninguém tá concordo. questionando a opinião dela se valeu contratar o Paulinho. Estamos querendo dizer problema é que você o contrata discurso, outros. o Então ela errou no discurso, tem que ser talvez, ok. mas E se ela errou no discurso, vale a crítica. Não pode criticar a Leila e não pode criticar o Abel. A gente tá criticando a Leila pelo erro do discurso. Você não precisa gritar. Mi, Ela pode estamos ter gritando, errado. Michele. Mi, o Estamos problema no debate. é que assim, o Palmeiras hoje, Não, ele tá está gritando. restringido a apenas uma mentalidade, contratar um jovem com revenda. A gente sabe que não é assim no futebol. Você tem que trabalhar com um grande jovem, você tem que trabalhar com a base e com um cara que é mais experiente. Então, por exemplo, o Miller com 30, 32 anos, como já era craque... Gente, tá claro. Entendeu? É Facisca, isso que eu tô defendendo. está muito claro isso. A questão é só... Eu tô querendo resgatar a discussão da crítica da arquibancada. A crítica, ela é permitida, simples. E você pode achar que valeu investir no Paulinho mesmo machucado ou não. A grande questão é que quando ela fala que não admite críticas ao treinador, ele é treinador do Palmeiras. Eu preciso seguir pro... Assim, Garrafa, mas Pois não. a gente tem que, assim, concordo com você, ela falhou no discurso, mas o caso do Paulinho foi uma situação de uma contratação que ele já tinha feito a operação. Sim, não, esse vale Ele a já pena. estava operado. Então, assim, partia-se do princípio que ele já estava semi-curado. A previsão era para maio. A previsão era para maio, Só que, Ana. lamentavelmente, a cirurgia não foi como se esperou. Ele teve que passar por outro processo. Contratou. Gente, eu preciso virar o contratou assunto. Então, ela errou no discurso. Gente, É é isso aí. isso. Errou no Eu preciso virar o assunto do Carlos Miguel. E é isso. Quando contratou, tá lá, qualquer Agora tira a reportagem. pedra. Ele era previsão para voltar em maio. Então ela mudou o discurso, errou o discurso e tá tudo certo. Contratou um belo jogador. Carlos Miguel, ex-Corinthians, na Inglaterra, está de saída e pode vir para o Palmeiras. Muito provavelmente essa semana vai acertar com o Palmeiras. E nas redes sociais já surgiu uma lembrança, porque estamos falando de futebol, gente, de paixão, de emoção. E o Carlos Miguel, quando jogador do Corinthians, do Chico Lang, do Paulo Sérgio, Em novembro de 2023. em novembro de 2023, já está repercutindo na rede isso daqui, ó. Carlos Miguel que pode vir pro Palmeiras. Olha o que ele cantou. Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. Esse é o futebol cheio de paixões e já repercutiu na rede social. Futebol é feito disso. É feito disso, E gente. você acha que isso vai impedir Claro a que contratação não, dele? É não, óbvio claro que Não pode impedir. Nem pode Não impedir. pode Claro que impedir. não. Não pode Você está impedir. num clube, você faz tudo pra a favor defender do o seu clube que você clube. está, do seu Perfeito. Não torcedor. faz sentido. Agora... Perfeito, mas o futebol é paixão. É isso aí. E tá repercutindo na rede. O isso que eu jogador falo. pode falar. Por isso o nós jogador jogou existimos. nos grandes clubes Se aqui. traiu o Corinthians, vai trair o Palmeiras. Pode ficar Não sossegado. mexe com isso. Não Vai ficar mexe com sossegado. isso, Chico. Por falar em trair agora,
mas só fala de Palmeiras. Mas o Rivaldo não. O Rivaldo não traiu o Palmeiras, silêncio, não. silêncio. Mas o Rivaldo é craque, Vocês é dois. E ele não pode ser craque, senhor Chico? Não, eu acho que não. Michele, põe ela O senhor na está casa ali. doído. Eu acho que é um O senhor goleiro- está É um doído. goleiro razoável. O senhor está chateado. Ô, Goleiro Facincani, razoável. nós vamos virar o disco para Só o tem Corinthians tamanho. agora. Você aguente um pouquinho. Você se contém, Eu porque quero agora... falar do Corinthians também. Tá certo, Claro, tá certo. lógico. Porque nós vamos falar do Corinthians. Gente, o Corinthians devendo até as calças, como diz o ditado, né? E o Corinthians vai lá e sapeca o milionário Palmeiras. O Palmeiras estruturado, o grande favorito. Que mística, que mágica é essa desse Corinthians? Chico Lang, Paulo Sérgio, você corintiano, fique atento para esse material que o Alexandre Silvestre vai apresentar para você, para tentar explicar como esse Corinthians gigante, com impeachment no sábado, a possibilidade de impeachment do presidente, na quarta-feira ele avança para cima do Palmeiras e sai classificado na casa do adversário. A Michele Presentes primeiro, é isso? Michele Presentes, o chileno está falando aqui Presentes, Opa. enquanto ele prepara aqui a reportagem do Alexandre Silvestre. Então vamos lá. Os 2 presentes já estão escolhidos, hein? Eu também quero agradecer o pessoal da Queens Brindes aqui com a nossa caneca do Mesa Redonda, né? Obrigada a Ana, nossa querida Ana. Vamos lá. Primeiro presente, camiseta tamanho P do Atlético Paranaense. Agradecimento especial à Umbro por esse presente incrível. Também tem a luva da Poker, da loja Gold Placa, lá de Santo André. E ingressos, um par de ingressos, 2 ingressos para a festa da Toco no Salão Nobre do Corinthians, dia 16 de agosto, que é sábado que vem. Obrigada, Marcelo Novato. Então vamos lá. Esse presentaço, quem ganhou foi a Valquíria Freitas, do Jardim Leonor. Valquíria, você tem uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção entra em contato com você pelo e-mail amanhã, tá bom? Segundo presente, que é a camisa do São Paulo, tão cobiçada, a camisa do São Paulo, bombou aí nas nossas redes sociais. Essa tá bonita, hein, Michele? Essa camisa, pra mim, Miller, é uma das mais bonitas que eu já vi no futebol. Eu achei essa camisa fantástica. É a nova terceira camisa da coleção 2025 do São Paulo. Tem que usar muito, jogar muito com essa camisa, em homenagem aí aos 20 anos do tricampeonato mundial. Vai para Sandra Menezes Rocha. Obrigada, New Balance, por esse lindo presente também que mandou para nós. Sandra Menezes Rocha tem uma semana para retirar esse presentaço aqui também com a nossa equipe, tá? E daqui a pouquinho eu volto com a arquibancada virtual. Coloca no Twitter sua foto assistindo Mesa Redonda, que eu vou te colocar aqui na telinha. Quero você com a Michele se manifestando a respeito desse embate. E agora, para talvez os não corintianos, essa reportagem, porque os corintianos, na essência, o Chico e o Paulo, sabem exatamente como o Corinthians consegue algo que ninguém acredita. Alexandre Silvestre conta um pouco dessa história para você, na tela. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana, tu és a mais bonita das nações. Sentimento não se discute. Corintiano ama, é louco, nem tanto por futebol, mas com certeza pelo Corinthians. Pouco importa o campeonato, o adversário, quem veste o manto sagrado. Para essa gente, aqui, ali, onde for, é Corinthians e ponto. Derrotou mais um dragão. Fiel torcida, uma das maiores e mais fanáticas do mundo, vai emanar a energia positiva para o time à distância. E nesse momento, praticamente toca na lataria do ônibus, como se fizesse um carinho nos jogadores. Fé, força e mística para missões impossíveis. Com São Jorge na alma e no coração, ser corintiano é chutar a razão, é ir além. Se o futebol é inexplicável, o Corinthians é um caso à parte. Na maior crise institucional de sua história, páginas policiais, dirigentes acusados de crimes gravíssimos, sem um tostão no bolso e atolado em dívidas, a torcida se une e levanta milhões para ajudar a quitar a casa própria. Faquinha sim, pressão e protestos também. A Fiel carrega nas costas, mas não dá de graça, cobra. O Corinthians, como o Santo Guerreiro,
está acostumado a derrotar dragões, até quando vai à luta sem escudo, sem espada, empurrado pela massa, fez de vítima o atual todo-poderoso, rico e badalado Palmeiras. Ao vencer o Campeonato Paulista, para delírio do povão em Itaquera. Quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Ok, não foi exatamente no mesmo lugar. Em território inimigo, surpreendeu e eliminou o maior rival da Copa do Brasil, o mais saboroso dos poropopós. Uma merecida sensação de êxtase, de alívio e vida que segue, porque as batalhas não param, não param, não param, como sempre, desde 1910. É gol, vingança do povão, meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Bem, meus amigos, o Corinthians é uma religião. Essa é a grande verdade. E a religião, qual é o ponto forte da religião? É você ter fé. E a fé, o que é a fé? A fé é você acreditar numa coisa que você não vê. Isso é uma fé, né? E o Corinthians é assim, a fiel torcida acredita sempre que o Corinthians vai chegar, sempre. Embora não chegou, não tem problema que não chegou, mas com certeza vai chegar. É aquele negócio da fé. E essa religião é uma religião que se estende há anos, né? E é difícil o outro clube, o outro torcedor, entender essa paixão do Corinthians. Porque não é paixão, é religião, né? Eu tenho um amigo meu que toda vez que vai assistir jogo do Corinthians, liga para mim e fala, bom, eu vou rezar. Eu já sei que ele vai rezar vendo o jogo do Corinthians. Porque ver o jogo do Corinthians é uma reza mesmo. É uma manifestação de amor, né, incrível. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa vitória do Corinthians, ela é o quê? Ela é tão forte, foi tão significativa, que o ano do Corinthians tá ganho. Não precisa acontecer mais nada com o Corinthians. Por isso foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras também na Copa do Brasil, né? E agora tem que fazer o quê? Ficar no meio da tabela do Brasileirão, para não dar problema, né? Tem que ganhar, começar a ganhar no Brasileirão e chegar na Copa do Brasil o mais longe possível. E acabou o ano do Corinthians, não tem mais ano. É isso aí. Quer encerrar com Eu Te Amo, Corinthians? Fica à vontade. Depois dessa retomada, fica à vontade. Eu te amo, Corinthians. Com o máximo prazer. Eu te amo, meu Coringão. Aê, Chicão. Paulo Sérgio, você experimentou essa mística e eu quero... O Miller, como enfrentou várias vezes, jogou no Corinthians, mas como adversário do Corinthians, a Ana trabalhando em jogos do Corinthians, os jornalistas aqui também, que obviamente viveram esse Corinthians. Paulo, o que é esse Corinthians? Como é que se explica? O Silvestre tentou explicar, mas essa paixão que leva um time a passar com, teoricamente, facilidade pelo rival, que tem uma estrutura, que está tudo organizado, a ótima gestão da Leila e tal, mas o Corinthians vai lá numa bagunça, e a gente vai mostrar o impeachment do Augusto Melo consumado daqui a pouquinho, o Corinthians vai lá e consegue esse feito. Que história é essa desse Corinthians que você vestiu essa camisa, Paulo? Então, Rafa, na realidade, eu comecei com 13 anos de idade no Corinthians e até subir para o profissional foram 5 anos. A maior parte desse tempo eu saía do Tatuapé e andando até o Parque São Jorge e no meio ali comprava um pão doce para ir até a condução. É algo assim inexplicável, cara, é algo inexplicável o que a torcida passa para os atletas. E quando eu falo isso, hoje esses atletas que
conquistar esse êxito aí muito importante para o Corinthians, já passaram um tempo dentro do Corinthians. E começam a sentir o que é o Corinthians, o que é a torcida do Corinthians. Então, tendo pouco ou tendo muito, o cara vai dar tudo. Em 90, nós não tínhamos um grande clube, Chicão. Grande time, Chicão. E fomos lá e conquistamos pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. São Paulo é melhor com mais investimentos e tudo mais. E nós jogamos melhor que São Paulo até. São Paulo era uma seleção. Jogamos melhor que São Paulo. Ganharam os 2 jogos da final. Em 93, um time que também ninguém acreditava. Chegamos numa final contra o Palmeiras. A torcida joga então junto. A torcida joga. Mostra a imagem do posto de gasolina. Impressionante, É é impressionante. um posto de gasolina. Não, né? E você ouve, Garrafa, do Corinthians lá no posto de gasolina. dos próprios jogadores no final, quando o ônibus estava saindo do CT, eles já sentiram algo diferente. Então, o Yuri Alberto, ele poderia em qualquer momento pegar e falar assim, tchau, já passei o que eu passei, venci, eu vou embora. Não, o cara pega e renova o contrato dele. Sabe o que é interessante, ô Paulo? Todos os assuntos e clubes, quando a gente discute aqui, a gente sempre vai cair na mística do tem que jogar melhor, tem que ter desempenho, não joga bonito, não sei o quê. A diferença do Corinthians para qualquer outro clube é que a torcida do Corinthians não te exige beleza. Sim. Ela te exige dedicação. É a forma como você conquista o resultado no Corinthians. Então, pro corintiano, ganhar de 4, 5-0 tem o mesmo peso, às vezes, de você ganhar de 0-0. Mas a forma como Ou você no último ganha, minuto, né? a forma como você se comporta, e olha que eu posso falar porque eu cobri o Corinthians durante 5 temporadas, e dava para você sentir essa energia na arquibancada, é o que move a equipe dentro de campo. Então, por isso que times como o Paulo colocou, com menos investimento, com talvez elencos com menos brilho, eles dentro de campo vão até o último segundo do esgotamento mental e físico, porque a torcida não quer que esses caras joguem bonito e dê espetáculo. O espetáculo pro torcedor do Corinthians é fazer o seu time até o último minuto, até o apito final, suar o sangue que eles estão na arquibancada gritando para a arbitragem, Ana. É isso mesmo. Ana, a arbitragem para jogos na casa do Corinthians tem também um quê especial, diferente, por essa mística da torcida? Ou isso fica mais a cargo de nós, jornalistas? Não, tem. Quem falar que não vai estar mentindo. Eu falo isso com muita propriedade. Tive a honra de fazer Flamengo, fazer Grêmio, fazer Inter, fazer Bahia, Vitória, Atlético Mineiro, que também tem uma torcida tão apaixonada quanto, vamos falar no sentido de paixão, mas nada se compara ao Corinthians, ao torcedor corintiano, e é bem isso que o Felipe falou. O que o corintiano cobra é atitude, é gana. Então, assim, uma palavra, o Chico falou da religião, é indescritível, não dá para você mensurar em palavras o que é o torcedor corintiano. Acho que tudo é pouco. E contagia. E mexe com quem é árbitro de futebol também. Porque quando você vai fazer um Corinthians e você vê a torcida gritando e levando o time... É diferente. Você fala assim, opa, aqui eu não posso errar. Opa, eu preciso correr mais. Claro. Opa, eu preciso estar mais atenta nos lances, porque no Gazeta senão... Esportivo, na quarta-feira, como tá a torcida do Corinthians, como tá a torcida do Palmeiras? Só de falar... Tá inflamada. Só de falar, Garrafa, eu lembro dos jogos que eu fiz do Corinthians, me arrepia. É diferente. Talvez, eu acho, falando da América do Sul, é que hoje o momento do Boca não é um grande momento, mas eu digo que Corinthians e Boca, quando a gente fala do duelo, falando de torcida apaixonada e desse sentimento que vai além, que transcende a pele... E de vibração nas arquibancadas. De vibração eu colocaria Boca Juniors. É diferente. É a paixão. E por falar em paixão, tem o nosso público que é apaixonado pelo Mesa Redonda, pelo Gazeta Esportiva, pela nossa equipe, e vai interagindo com ela na arquibancada virtual sobre tudo que a gente está discutindo aqui. E hoje está pegando fogo. Pois não, Michele? Muita gente aqui na nossa arquibancada virtual, o pessoal colocou foto assistindo Mesa Redonda no Twitter. Matheus Vasconcelos, bora separar? Olha aqui, ó, o Alexandre Neves Costa, como presente, o Xande de Guaianazes. É isso aí. Valeu, Xande. Quem mais que temos aqui? O Oswaldo Carvalhais. Agora todo pênalti dado pro Palmeiras é roubado. Tá ficando chato isso? Alguém tem dúvida que foi hoje? Tá, valeu aí pela sua participação, Oswaldo. O Messi corintiano, que sempre tá com a gente aqui também.
Aqui, muito obrigada. Quem mais? A filhinha dele, a Taeme. A Paula também pediu a camiseta aqui, né? Todo mundo querendo a camiseta. Foram um sucesso aí as camisetas, né? Fica para a próxima. O Gedeon Barbosa também assistindo o programa aqui, junto com uma gatinha. E o domingo não pode faltar mesa redonda. Um abraço para o Miller, eterno ídolo tricolor, diz o David Ferreira, aqui, ó, com a família toda assistindo mesa redonda. Obrigada pela participação de todos vocês na nossa arquibancada virtual. Garrafa. Essa loucura que a gente faz é para você aí em casa. Com certeza a gente tá aqui para agradar você, tentar te agradar e te descontrair com muita informação. Aliás, informação, o Corinthians joga amanhã contra o Juventude na Copa do Brasil, sorteio na próxima terça-feira. O Corinthians vai conhecer o seu adversário na Copa do Brasil sem Carrídio, já fora da temporada, uma grande perda. Perde muito. Perde muito. E também sem o Memphis, pelo menos por um mês. No Corinthians não tem jogo, não tem vida fácil. Não tem. Comemora a vitória do Palmeiras e já fica preocupado com Copa do Brasil e desfalques. Mas agora nós vamos falar e ainda sobre problemas do Corinthians, ou talvez solução. Aconteceu ontem, Corinthians ganha do Palmeiras na quarta, festa, e ontem todo dia o corintiano querendo interagir, sabendo a situação, se os associados do clube iriam confirmar ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, então afastado e indiciado pela polícia com vários crimes a responder. Não condenado, ele está indiciado e o impeachment foi consumado ontem na reportagem de Alexandre Silvestre. Sábado ensolarado, democrático e tenso no Parque São Jorge. As mensagens espalhadas em faixas e panfletos na entrada da sede corintiana sinalizavam o que seria o desfecho da Assembleia Geral. Dezenas de torcedores marcaram presença e acompanharam a movimentação do lado de fora. A imprensa teve acesso apenas ao auditório do Corinthians. Fontes que estavam nas partes internas do clube registraram discussões fortes e atos de violência. Do lado de fora, tocaram sem querer os hinos do Palmeiras e do Vasco e deu ruim para o responsável do caminhão de som. Gafes à parte, a votação ratificou, confirmou o que o Conselho Deliberativo já havia definido em maio desse ano, o impeachment de Augusto Melo. 2.037 sócios compareceram à votação, que ocorreu entre as 9 da manhã e as 5 da tarde no ginásio Vlamir Marques. Afastado há meses, Augusto perdeu de lavada nas urnas e não retornou ao poder como desejava. 1.413 votos a favor do impeachment contra 620 de apoiadores de Melo, além de 2 votos brancos e outros 2 nulos. Augusto Melo, que é réu no caso Vai de Bet e responde por crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, pode recorrer à justiça comum na questão do afastamento. A gente precisa acabar com essa história de que interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de coletivos menores do que a nossa instituição prevaleçam. O número baixo da Assembleia Geral demonstra que o Corinthians precisa também ouvir as forças externas, principalmente para as decisões maiores. Augusto Melo não saiu pela porta da frente, nem conversou com a imprensa aqui no Parque São Jorge e, de quebra, teve os 4 pneus do carro dele rasgados e foi embora de carona. Osmar Stabile segue por mais um prazo curto aí como presidente interino e o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, prometeu para esta semana marcar a data da próxima eleição, que será indireta dentro do Conselho, 300 conselheiros se articulando em grupos e quem vencer o pleito ocupa o cargo até dezembro de 2026. Vou marcar com a maior brevidade possível. O Estatuto não tem uma previsão de quando ela é marcada, mas nós vamos fazer o mais rápido possível para virar essa página e poder avançar. Nós vamos focar prioritariamente na reforma estatutária e vamos tentar unificar todas as correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista para fazer com que ele possa efetivamente ser o gigante que todos os corintianos esperam. Os corintianos querem se libertar dos arcaicos e viciados processos políticos que vêm afundando e aprisionando
o clube do povo. Tá aí uma página triste da história do Corinthians, mas que foi virada, né? Um presidente indiciado para responder por vários crimes. Agora, segundo o Tuma, o Corinthians vai mais rapidamente possível convocar uma nova eleição. Osmar Stabile, não, por mas enquanto... a reforma estatutária. Não Osmar adianta continuar da mesma forma. Osmar Stabile continua de tampão, aí vem uma eleição e, claro, o presidente do Conselho promete uma conversa com os conselheiros no sentido de fazer a reforma estatutária. Só para fechar, Chico, Osmar Stabile já me confessou, não só a mim, mas falei com ele na quinta-feira, ele é candidato nessa votação. Há uma informação não confirmada aqui, Antônio Roque Cittadini é um outro nome que surge também para disputar. Eu gosto, né? E o Corinthians terá dias agitados. Pois não, Chico? Não, eu queria dizer o seguinte, com uma forma bastante fria para analisar tudo o que aconteceu, foi dado o primeiro passo, né? O primeiro passo para você moralizar o clube de novo, né? Moralizar, colocar as finanças em dia. Porque o que o Augusto estava fazendo realmente estava muito fora de órbita, né? Essa é a grande verdade. Mas não se chegou ao ápice de nada. Tem muita coisa para ser feita. Foi o primeiro degrau que se subiu da escada, que é grande para chuchu para chegar lá em cima. Mas, o Chicão, sabe uma das coisas principais hoje? Se tá o Osmar Stabile lá, deixa ele até as próximas eleições. Para não ficar esse negócio, essa instabilidade. Ele vai ficar, não vai ficar. Como que vai fazer? Mas deixa o cara trabalhar até o final. Mas vai seguir o rito, Paulo. Tem que seguir um rito. Não, mas tudo bem, é possível. Mas é possível. Você deixar ele até o final. Se o conselho vai à votação. Mas é o que eu tô falando. Tem que haver um acordo para fazer, por exemplo, um consenso no conselho e falar, vamos deixar os... Sim, uma eleição com candidato único. Mas não é isso que vai acontecer. Teremos eleição convocada, foi o que disse o Tuma. O grande problema do Corinthians é que os mesmos personagens que estão hoje, de novo, não só no poder do Corinthians, mas indiretamente no poder do Corinthians, são os caras que há 20 anos ajudaram a colocar o Corinthians nesse buraco. Então você vai trocar o Osmar Stabile por mais um, por outro, e não tem uma renovação. Como é o nome do grupo deles, da tal da renovação? Não existe renovação, muito menos transparência. Então, enquanto o Corinthians não surgir com uma terceira via de novas ideias, Mas essa questão da reforma estatutária. É isso que vai entrar para debandar toda essa galera aí. Não vai adiantar nada você chamar a nova eleição, deixar o Omar Stabile... Agora não. Os personagens são os mesmos. Porque os caras são os mesmos, entendeu? Mas é por isso que eu tô falando, dá o tempo, tem que chegar deixa o Osmar Stabile até o próximo, aí toda essa reforma estatutária aí dá 50. Até porque, Rafa, até o final desse mandato, no caso do Stabile, é 1 ano e meio para o jogador. 1 ano e meio? Deixa ele até 1 ano e meio. Mas vai ter uma eleição agora. Eu entendi o seu posicionamento. Tem uma eleição agora. Vai ter uma outra? Vai eleger um novo presidente. Pode ser o Stabile ou não. Bom, com isso colocado, já falamos... Só uma coisa, o Corinthians tem até amanhã para pagar 33 milhões pelo Félix Torres. Vai saber, para evitar transferban. Vai o saber como tá negociando vai isso. Situação, né? Já passaram o Pix. O Stabile está negociando isso com a diretoria dele, com o Santos Laguna, tentando parcelar para que não tenha o transferban, como bem lembrou a Michele. Bom, agora esse São Paulo deu uma vacilada, gente. São Paulo, Mir, que vacilada contra o Atlético Paranaense. Eu falei, no primeiro jogo era colocar cavalaria, fazer o resultado no primeiro jogo e administrar em Curitiba. Foi jogando por um gol, teve a expulsão lá do Rafael, não veio a classificação, mas no Brasileiro, São Paulo saltou na tabela. Quinto lugar. Quinta vitória consecutiva. A reportagem de Marina Buffon, na tela. Precisando dar uma rápida resposta ao seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo recebeu o Vitória no sábado e conquistou sua 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A gente tem que pensar no presente. O presente era a partida, um jogo difícil, porque a gente chegava depois de uma eliminação. Então, voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional. Pela 19ª rodada, o tricolor contou com o retorno de Lucas no banco de reservas após 3 meses sem jogar. Mas ele só entrou no segundo tempo. Então, como diz o nosso querido José Paes, pera, aqui no primeiro tempo, 2 lances chamaram a atenção.
O primeiro, é claro, foi o gol, aos 19 minutos. De pé em pé, em bela jogada trabalhada, o Rodriguinho foi até a linha de fundo, tocou para trás e Bobadilha chegou chutando para estufar as redes do Morumbis. 1-0 tricolor. Dez minutos depois, o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, chamou Bruno Arleu de Araújo para avaliar esse lance aí. Mas o juizão não deu pênalti não. O que vocês acharam dessa intervenção, hein? No primeiro lance da segunda etapa, o Vitória quase empatou com esse chute cruzado do Osvaldo, mas Renato Kaiser não chegou a tempo. O São Paulo respondeu com André Silva, mas a zaga travou. Depois de muitos pedidos, Luciano entrou em campo aos 19 minutos. Em um de seus primeiros lances com Luan, que também entrou na mesma mexida, já fez bonito e André Silva mandou na trave. Lucas entrou aos 32 minutos para o delírio dos mais de 39 mil torcedores presentes. Mas não foi nem ele e nem Luciano que completou 300 jogos pelo clube. Quem marcou o segundo do tricolor foi o Sabino. Final de jogo, São Paulo 2, Vitória 0. É muito difícil ficar de fora e acho que um dos maiores desafios aí da minha carreira em termos de lesão, né, e poder estar de volta, sentir novamente essa emoção, essa sensação, ver a torcida gritando meu nome. Poder entrar em campo é muito emocionante, fiquei muito feliz. Agora é desfrutar disso, dar sequência, né, para poder ajudar o São Paulo. Depois de fugir do Z4, o G6 já é uma realidade para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas agora o foco todo está na terça-feira, quando o time enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E aí não tem mais espaço para erros e deslizes, como aconteceu na Copa do Brasil. A Libertadores é um sonho para todos, isso se sabe, para o torcedor, para mim, para os atletas. Mas é outra coisa, a realidade é outra. O sonho, a realidade é outra. Vamos tentar vamos tentar com todas as forças de realizar um sonho. Mas pé no chão. Pé no chão, pé no chão, pé no chão. A Marina Buffon perguntou durante a reportagem, era necessário chamar o VAR? Era necessário chamar o VAR? Então, a gente está com a Ana Paula aqui e vamos perguntar para a Ana Paula se era necessário chamar o VAR com o jogador caído no chão, tentando, na minha interpretação, né, tentar proteger o rosto com a mão na bola, mas o cara lá do VAR quer apitar o jogo. Mas eu quero ouvir a Ana Paula, ela que entende, põe o lance. Você tem a imagem da discussão do VAR? Não, só a imagem, né, Chile? Ana Paula, era necessário chamar o VAR? Não. Intervenção equivocada do Daniel Nobre Bins com o Bruno Arleu de Araújo, que inclusive é o árbitro que mais tem polêmica nessa temporada. Ele é um chama-confusão. De 2025. É um árbitro que desde a segunda rodada vem tendo problemas, mas nesse caso a equipe do VAR o prejudicou. Mas aí eu vou dar um ponto para o Arleu, que ele foi inteligente. Porque quando chamaram ele na cabine do VAR, ele sabia que não era pênalti. Só que ele percebeu que a bola toca no braço antes. E aí ele marca o tiro livre direto anterior. Sim. Então ele foi de uma inteligência, porque ele não expôs o VAR, marcou uma falta prévia, mas assim, o Daniel não precisava ter chamado, até porque esse jogador está no chão, a bola vem de forma inesperada porque é um resvalo ali, ó, a bola resvala. E o jogador está protegendo o rosto, não tinha o que fazer ali. Uma das coisas que e essa bola não iria diretamente para o gol, não daria tempo para o goleiro defender. Uma das coisas que tem prejudicado a imagem do VAR no Brasil é esse VAR intervencionista. É esse afã de querer chamar o árbitro a todo momento para ver os lances. Tem lance que é de interpretação e que não é claro para chamar. Alex, assim, a gente precisa resolver das duas uma. Nós somos o campeonato que mais utiliza o VAR. Da semana passada, da rodada anterior, nós tivemos os 10 jogos, 6 jogos com intervenção VAR. Curioso ou não, nesta rodada 19 também tivemos os mesmos 7 jogos, um jogo a mais, porque teve jogo do Fluminense, também teve intervenção no jogo do Red Bull. Ou seja, ou os árbitros de campo estão sendo mal treinados e não estão conseguindo tomar decisões,
Precisa essa intervenção toda? Ou a cabine de VAR está sendo mal orientada para ser intervencionista. O árbitro usa o VAR como muleta. Como apoio para sua É arbitragem. muito unânime. Quem estava vendo o jogo ontem... Das duas, uma. A opinião da bancada, todo mundo sabe que não era lance para VAR. Então, como não era lance para VAR, e a Ana, obviamente, sempre muito competente e didática, ela passa para vocês o porquê não, eu começo com o Miller, e a pergunta é objetiva, Miller. Fala. O Hernan Crespo, em 5 jogos, né, de invencibilidade, ele já fez mais pontos que o time do Zubeldia no Campeonato Brasileiro inteiro. Por quê, Miller? É porque ele é competente. Porque ele entende o jogador. Ele reposicionou certos jogadores. Nesse reposicionamento e dando confiança ao mesmo tempo, o time compareceu dentro de campo, né? Essas vitórias não são só... ele chegou para... Sabe aquele treinador boleirão, sabe? Ele chegou para sacudir o vestiário. Não é questão disso. Ele conversa com o jogador, ele entende. Pode ver que eu falei várias vezes aqui, o Marcos Antônio não jogava, ficava de fora com o Zubeldia. Nossa, está jogando muito bem. E hoje é titular do time. E o Bobadilha tá jogando demais. O Bobadilha com também ele. era reserva com o Zubeldia. Hoje é titular com o próprio Luciano. Na área, Luciano não jogava. E mudou de posição. O Luciano quase não jogava com o Zubeldia. Ele é banco direto, saía direto. Com o Crespo, joga constantemente. Ele mudou o Luciano de posição. A gente trouxe essa entrevista dele logo no primeiro jogo. Ele falou, o Luciano não é ali no meio. Eu preciso do Luciano mais perto da área para pisar lá. Ele sempre foi atacante. Eu não sei quem inventou o Luciano de meio. Zubeldia. Mas aí vem aquele negócio, para não colocar o cara no banco, vai achando uma posição pro jogador. Aí você começa a deixar o seu time igual um Frankenstein. Mas de qualquer maneira, o Garrafa, é importante dizer que o Crespo, né, o São Paulo deu um salto legal no Campeonato Brasileiro. Só não está em quinto porque o Botafogo vence, aí ele volta para sétimo. Vamos ver a classificação então, como é que ficou? Mas o São Paulo estava lá embaixo quando o Crespo chegou. Estava um ponto da zona de rebaixamento. Ele levantou o time, pô. Isso é mérito do Crespo, com certeza. E isso ajuda em competições de... Exatamente. Assim, tem Libertadores ainda, não foi de bem mata-mata, né? De mata-mata, não foi bem na Copa do Brasil, mas pode ir. Dá tranquilidade ao São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, como bem lembrou o Miller, e ele está na metade quase da primeira página do campeonato, ó. Hoje foi a 19ª rodada, jogos da 19ª rodada, mas... poucos têm 19 jogos em função da parada do Mundial e tal, né? Então, Flamengo, que não chegou a 19 jogos, é o líder com 40 pontos. O Cruzeiro, que hoje perdeu para o Santos, partidaça do Santos, fica em segundo com 37. O Palmeiras é o terceiro, Vitória 36. Importante do Palmeiras. Vitória importantíssima. 17 jogos o Palmeiras. 17 jogos. Ele estaria um ponto atrás do Flamengo. Um ponto atrás do Flamengo e ambos com 18 jogos. O Bahia, uma campanha muito boa, tem que se destacar o trabalho do Rogério com o Bahia. Jogou muito ontem, hein? Né? Jogaço do Bahia ontem. Bahia é o 4º colocado, Botafogo na 5ª colocação. O Mirassol Botafogo ganhou de 5-0 do Fortaleza. Mirassol é a sensação do campeonato. O Mirassol ontem... Maracanã, primeira vez na vida, encarou o Flamengo. Só perdeu porque pegou o Flamengo. Jogou bem. Né? Só perdeu porque pegou o Flamengo. Primeira vez do Maracanã. Jogou bem. Que legal, que legal. Se fosse outro time, não perdia. Parabéns ao Paulinho, trabalho do Paulinho. Gol. Trabalho do Paulinho, ex-Corinthians lá, com uma profissionalização legal no Mirassol. Como é bom, a gente fica muito feliz de ver uma equipe, independente de ser de São Paulo ou não, fazendo um baita trabalho como esse. Todo mundo aqui no começo do ano colocou o Mirassol como rebaixado, né? Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos ver isso aí, ó. Aí vem, ó, o São Paulo, Miller. Ana Paula, olha só que subida, 28 pontos, 7º lugar. Só que tem 19 jogos. 19 jogos. Isso é um detalhe. Tudo bem, você também não escapa nada, né? Lógico que não. Mas que é um ponto de atenção. Lógico que é, tá importante. Desculpa, por isso que é bom a equipe. Um ponto de atenção pro Corinthians também. Bragantino, que já figurou lá em cima, parece que tá só ladeira abaixo também, tá em momento de baixa. O Fluminense, 24, é o 9º. O Atlético Mineiro é o 10º com 24. Virando a página, Internacional é o 11º, Ceará 12º, o Corinthians joga amanhã para chegar a 19 jogos. O Corinthians amanhã completa. E é importantíssimo essa vitória para o Corinthians. E sem 19 jogos, já dá, e tem que torcer para os outros resultados. Porque o Corinthians vai focar, teoricamente, na Copa do Brasil. Amanhã é fácil. Aí tem o Santos, que vitória do Santos, vamos falar já do Santos. O Santos, para alegria do nosso Luca aqui, ele foi para 14º com 21 pontos em 18 jogos. Aí daí para baixo, Garrafa. Aí começa a pegar, Miriam. Opa! Grêmio 15º, Vitória do Carilho é o 16º. O Grêmio perdeu pro Sport em casa. Perdeu agora por Primeira vitória do Sport no Primeira campeonato. vitória do Sport. 1-0, Garrafa. Olha que resultado. E aí o Z4 fica com Vasco,
Fortaleza, que tomou de 5 do Botafogo, gente, lá no Castelão. Como pode? Você teve jogador expulso com 5 minutos de jogo. Mas que loucura, o que acontece com esse Então Fortaleza? já é um time fragilizado, Meu com um Deus. jogador a menos. Mas não pode tomar de 5. Fecha a casinha. Deu uma ajeitada ali. O Botafogo soube aproveitar as Juventude, oportunidades. Esporte. O Esporte, apesar da vitória, acho que é virtual rebaixado, e o Juventude só se melhorar muito. Não, o Juventude é muito ruim. Eu também acho que não tem condição. Essa é a classificação do campeonato. E ainda sobre esse São Paulo, que tem no próximo meio de semana o Atlético Nacional da Colômbia. Lá em Medellín. Lá em Medellín. O Crespo está jogando com 3 zagueiros. Né? E ele perdeu o Arboleda. Ele só tem 3 zagueiros no elenco. E o Arboleda é, pelo que tem de informação, é quase um mês aí parado e tal. Será que busca alguém na base? Tem que se coçar, achar alguém dentro do elenco? Como é que resolve? Como é que resolve esse problema? O Belmonte fala sobre isso. Vamos ouvir e depois vocês comentam. Por gentileza, Belmonte, diretor de São Paulo, na tela. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Hoje o Mike foi muito bem, né? Um menino da base que vai crescer, a gente não tem dúvida disso, mas a gente também ainda acha que talvez mais um lateral para ajudar. E um zagueiro, claro, nós tivemos a perda do Juan, que era um zagueiro importante para nós, agora a contusão do Arboleda, tá certo que é uma contusão, que não é tanto tempo assim, mas nós precisamos de mais um atleta, até porque nós estamos jogando com 3 zagueiros, né? Se estivesse jogando numa linha de 4, talvez a gente conseguisse aguardar o retorno do Arboleda. Com 3 zagueiros só, a gente acha importante e vamos tentar nos próximos dias, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem. O São Paulo não paga transfer esse ano, isso é uma decisão da diretoria, então nós estamos nesse caminho. Bom, vai tentar dentro da possibilidade de se reforçar e a pergunta para vocês é, o São Paulo respirando no Brasileiro, pela camisa, pela tradição, por ser mata-mata, a gente tem que olhar com carinho em termos de Libertadores da América, até vendo os outros adversários? Não, eu penso que como o Crespo pensa, né? A Libertadores aí já Palmeiras e Flamengo são os favoritíssimos da Libertadores, né? São Paulo tem uma pequena chance. Corre por fora. Exatamente, assim como o River, tá? Mas acho que o São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque tá bem, né? Lógico, não é que vai abandonar a Libertadores, né? Mas onde puder ir, né, Ana? Até onde puder ir na Libertadores, beleza. Mas o São Paulo vai contratar um zagueiro sim. Avança onde dá para avançar, sabendo da sua limitação. Acho que quando você conhece a sua limitação é mais fácil você montar um time e ir para uma competição como a Libertadores. E a prioridade, sem dúvida, é o brasileiro. E vale lembrar que até 5, 6, 7 rodadas atrás, o São Paulo estava namorando com a zona de rebaixamento. Mas vocês acham que a hora, pelo fato do São Paulo ter subido na tabela, né? Na hora que, vamos supor, vai ter uma viagem, depois tem um jogo no meio de semana, uma outra Libertadores, talvez não preserve um pouquinho no brasileiro, nesse momento, para entrar com a cavalaria nos jogos da Libertadores, pela situação na tabela. Mas briga também. Mas, Garrafa, não tem cavalaria no São Paulo. Não, hoje você não tem um grande elenco. Não, mas é o titular. Mas o que eu tô falando é que você não tem um grande elenco hoje. Infelizmente, você tem os principais jogadores hoje machucados. Eu tava conversando com o jogador, quando eu vi o Lucas ali entrando, ou fazendo um aquecimento, ele tá mancando ainda. É um jogador que você tem que ter muita calma. Né? Você tem que ter muita paciência com ele para ele voltar a jogar. Falou sobre isso. Então, hoje em dia, quem estava sobressaindo? Luciano. A defesa estava bem postada, o meio-campo começou a acertar. Então, são jogadores ali que, se substituir um ou outro, já tem problema. Então, mas lá em Medellín ele vai com força total. É isso, é o que eu quero dizer. É que por esse respiro, o que eu quero dizer de força de cavalaria, é colocar os melhores na Libertadores, porque deu um respiro no brasileiro. E é um campeonato que pode ganhar. É um campeonato que ele é palpável, como disse o Miller. Tem favorito, tem Flamengo, é possível. tem... Não, mas é possível. Então, não, talvez, impossível, vamos supor, para o jogo da volta contra o Atlético Nacional, precisa fazer um resultado aqui. Dependendo do que você tiver no brasileiro, que antecede o Atlético Nacional na volta... Ele vai com força máxima lá e aqui na Libertadores. Isso, é essa prioridade. Porque o campeonato permite isso, não é? E o Lucas tem que ser dosado. Joga 30 minutos, enfim, vai tentando aos poucos, gerenciando, para não estourar de novo. Exatamente. Se estourar de novo, fica difícil, né? Mas quanto mais você elevar a sua capacidade competitiva, como é o São Paulo, de jogar bem e jogar essa confiança do brasileiro para a Libertadores e conseguir dividir, menos margem para, vou segurar aqui porque eu estou pensando aqui. Eu sempre sou favorável ao máximo que você puder jogar as 2 competições ou 3 dentro do limite que você pode. O que não pode é baixar, não, vou... uma prioridade a menos aqui, a outra... Eu não gosto... que nem Miller, eu não gosto dessa história de prioridade.
Pra mim, jogo tem que jogar igual. Priorizar o que vem primeiro. Quanto mais você tiver com a cabeça focada, sem pensar no problema, antes de você pensar naquilo que pode te trazer de benefício, mais você vai ganhar casca para esse elenco enfrentar a dificuldade que ele tem pela frente. Antes de seguirmos para o Santos, Michele, acredita que esse São Paulo pode, pela força, pela tradição e pelo refresco que o Crespo deu com o time agora na tabela, pode fazer algo de mais importante na Libertadores? Ou tem que tomar um pouco de cuidado? Ou como disse o Crespo, pé no chão? Não, acho que o São Paulo agora com o Crespo tem mais chances na Libertadores de quem sabe, conseguir esse campeonato. O Atlético, o chileno tá lembrando aqui, o Atlético Paranaense, ele com o bom São Paulo, ele falou, nos faz acreditar que é pé no chão. Que é pé no chão. Tá certo. Aliás, por falar pé no chão, que partida do Santos hoje. Que segundo tempo do Santos. Segundo tempo. Primeiro tempo só deu Cruzeiro. Mas estava todo mundo apostando. Que hora vai ser demitido o Kleber Xavier? Antes do jogo contra o Cruzeiro ou depois? Aliás, foi lá. O Kleber Xavier é uma covardia. Olha só, Cruzeiro sai na frente com Fabrício Bruno. 43. Falha de marcação. Primeiro tempo. Falha de marcação aí, Paulo? A bola viajou, o goleiro também tem que sair. Era o giro a bola, não? A bola viajou. Viajou, né? Parou. 1-0 para o Cruzeiro. Aí o Santos, no segundo tempo, como disse Paulo, com o Guilherme, para alegria do Luque e da galera santista. E aí também falha do Cruzeiro. Falha também. Lateral largou. Acontece uns gols assim que a gente fica Sozinho. O gol do Bruno Henrique do Corinthians também foi uma falha da defesa do Palmeiras. E essa que jogadaça. Que bola, hein? Golaço, hein? Fala, jogador. Guilherme meteu a bola. Olha, que Cavadeiro. perfeito. O Cavadeiro entrou e jogou muito, cara. Jogou muito o Cavadeiro. Dá para dizer, gente, que o Santos, que estava aí dentro da zona de rebaixamento, tal, o grande quando fica ali complica, né? E o Santos já está algumas rodadas fora e vence o Cruzeiro. Dá para dar uma empolgada com esse Santos e o Kleber Xavier ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar? Acho que o Kleber Xavier merece um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque estão sendo covardes com o Kleber Xavier. Eles estão fritando o cara vivo. A semana inteira todo mundo falando que já conversaram com o Sampaoli, que já estão acertando com o Sampaoli. E o cara trabalhando. E o presidente não negou. Quando ele foi entrevistado e perguntado sobre isso, ele falou, não, vamos focar no jogo do Cruzeiro. Pô, se não tem nada, ele tem que falar. Claro. Imagina, o nosso técnico é o Kleber Xavier. Nós confiamos no trabalho deles, contratamos porque temos convicção. Mas não, ele saiu pela tangente. E o Kleber Xavier ouvindo esse bombardeio de notícia de que o Sampaoli está chegando. E o presidente não nega. Depois também, se ele banca o Kleber Xavier e traz o São Paulo, vocês vão descer a lenha nele. Então ele ficou ali, ó. Nós estamos afiados, Michele. Michele, você precisa aprender mais de uma jaula, que nós estamos afiados. Caramba, não pode fazer nada. Prende nós na jaula, Michele, nós estamos afiados. Ana Paula, eu tô quase encerrando o programa, eu não sei a sua opinião, mas eu gostaria de uma opinião rápida sobre Neymar na seleção brasileira, pelo que você está vendo, acho que ele vai poder ajudar lá na frente? Está no processo. Está no processo, acredito que vá, mas ainda não está 100%. Vamos aguardar. Gol feito hoje. Presentes em enquete, é isso, chileno? Os presentes já foram, mas a enquete é bem interessante. Parte da torcida do Palmeiras está exagerando nas críticas ao time? Deu 64% que sim, a torcida está exagerando nas críticas ao time, Garrafa. É isso aí, mas tem o direito de criticar quem quiser e quem não quiser não critica. E a maioria não quer criticar Abel Ferreira, firme e forte no Palmeiras. Obrigado, Ana Paula, é sempre demais receber você aqui. Nossa, é uma alegria geral. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Garrafa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E que debate quente na noite de hoje. Quentíssimo. Felipe Facincani, muito obrigado, Espeto. Obrigado, Garrafa. Um beijo pra todo mundo. Sempre uma honra estar aqui em casa, que é maravilhoso. Como é bom te ver, Facincani. Legal. Obrigado, Michele. Amanhã tem Gazeta Esportiva. Semana gostosa essa. 6 da tarde, com muita polêmica. As principais notícias. Obrigado a toda a nossa equipe, ao time, todo o timaço aqui do Cezinha, aqui, nosso time de produção. Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite, Alex Miller. Boa noite. Boa noite, Chico Lang. Ele está impossível no YouTube. Boa noite, jogador. Boa noite, Miller. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa semana. Feliz Dia dos Pais. Tchau. Abraço, Alex.